Boa tarde, gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Vamos dar continuidade, então, ao evento, agora com a palestra da professora Patrícia, da Universidade Federal do ABC. E, bom, acho que é isso, se você quiser começar. E mesmo esquema, primeiro acho que seria interessante a palestra, e depois a gente faz uma rodada de pergunta para todo mundo, para quem tiver indagações da Patrícia. Obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo. É um prazer imenso participar dessa primeira semana de ensino de filosofia da Unicamp. Eu agradeço aí a todo o corpo discente, né, do curso de filosofia da Unicamp pelo convite e por ser um evento do curso de filosofia. Né, eu estava conversando com o Galo há pouco, eu já estive aqui na Unicamp participando do Sinfilo, que tiveram 3 edições, né, do simpósio sobre ensino de filosofia, só que é um evento ofertado pelo Departamento de Educação. Né, então, partir de vocês, né, da Faculdade de Educação. Né, foram 3 edições, mas já daqui a pouco aparecem os números aí, as datas. Mas, então, saber, né, que os alunos e alunas, os futuros professores e futuras professoras de filosofia estão com esse interesse, ou percebendo que a formação em filosofia não é uma formação chamada 3+1, né, eu não tenho 3 anos de bacharelado e depois algumas disciplinas pedagógicas e viro professor. Então, é um prazer ainda maior esse convite. E também, pelo que a gente, né, de alguma forma, apareceu na mesa da manhã, que em tempos tão sombrios, né, a filosofia ela é ora confundida com discursos esvaziados, né, de pessoas frustradas com a academia, ora ela tem seu valor formativo colocado em questão, né, e a liberdade de cátedra dos professores e das professoras é deliberadamente tolhida. Então, eventos como este, eles são ainda mais fundamentais. Tá? Bom, para essa conversa com vocês, eu escolhi uma temática que é a temática que eu tenho trabalhado neste ano. Então, há cerca de 10 anos que eu estou me dedicando a esta área de ensino de filosofia. Então, eu me auto-intitulo uma pesquisadora da área de ensino de filosofia. E esse ano, especificamente, eu estou trabalhando com o que eu estou chamando aqui de constituição do ensino de filosofia como campo de conhecimento, ou como área de conhecimento. Tá? Então, por um lado, né, a gente tem uma afirmação aí do professor Walter Kohan, da UERJ, que é um dos grandes nomes, né, de ensino de filosofia no Brasil, um dos nomes mais citados na área. Ele diz, né, que a América Latina, e especificamente o Brasil, talvez seja uma das regiões do mundo onde o ensino de filosofia tem mais força como pesquisa. Né? Por outro lado, a gente sabe que é uma área que não consta nas agências de fomento à pesquisa no país, né? A gente estava conversando informalmente agora sobre isso, e ela não nomeia qualquer uma das linhas de pesquisa dos 43 programas acadêmicos de pós-graduação em filosofia, que foi a fala do professor Damin logo cedo. Né? Os programas de filosofia não acolhem pesquisa sobre ensino de filosofia. E aí, né, a necessidade que eu enxergo da gente mapear o acervo que a gente já produziu na área e dialogar com aquelas e aqueles que assumem o ensino de filosofia como objeto de investigação filosófica. Porque só assim a gente vai ter uma ideia das produções já realizadas e se há alguma identidade, eu tenho certeza que há, e que essa identidade é plural, né? A gente não vai falar de uma identidade fechada, ela é multifacetada, mas já há um certo... consenso é complicado, que dá a impressão que ele é único, né? Mas, enfim, que as pessoas dizem a mesma coisa quando dizem sobre formação em filosofia. Já há um chão comum que a gente possa falar a esse respeito. Tá? Então, o que eu quero investigar com vocês hoje vai ser justamente qual é o locus, né, do ensino de filosofia entre as questões educacionais e os problemas filosóficos. Né? Ou entre as duas grandes áreas de educação e de filosofia e a sub-área de filosofia da educação. Onde a gente colocaria institucionalmente o ensino de filosofia? Né? E eu vou tentar mostrar para vocês, lá no final da minha fala, que para mim é uma área de interface. Ela é uma área filosófica, mas ela é uma área de interface. Né? Ela não é o que costumam dizer aí de uma filosofia pura. Ainda bem, né? Eu brincava com o Tiago há pouco, é uma filosofia impura. Né? Ou, como eu já ouvi de um colega, uma filosofia vulgar. Então, vamos vulgarizar a filosofia, popularizar, disseminar, né, entrar aí nas praças, voltar às praças públicas. Tá? Bom, então, são essas perguntas que eu vou investigar. Né? Qual o lugar do ensino de filosofia
E para chegar nesse lugar, eu vou antes mostrar um pouco para vocês o que eu chamei de estado da arte do ensino de filosofia no Brasil. Então, o que já há em termos de produção em filosofia ou de ensino de filosofia no Brasil, que nos permite, de alguma forma, e aí sou eu defendendo, que já há uma área ou uma sub-área, né, chamada ensino de filosofia. Tá? Então, um pouco do percurso do que eu vou fazer com vocês é justamente esse. Eu vou fazer, né, uma discussão sobre esse estado da arte, e aí eu parto para discutir o lugar, então, do ensino de filosofia. Bom, na história da filosofia, né, as discussões de perguntas, né, o que é filosofia, qual o valor formativo da filosofia, será que é possível uma didática geral, né, elas são questões que elas foram enredadas às demais temáticas e aos conceitos filosóficos que as trabalharam, né? Então, elas sempre foram indissociáveis das teorias e do contexto mais amplo das obras dos filósofos que trabalharam essas temáticas. Então, há uma famosa máxima que vocês já devem ter ouvido 50 mil vezes, né? A máxima kantiana: não se ensina a filosofia, só se ensina a filosofar, né? Essa máxima, a gente pega a máxima e sai reproduzindo. Mas, se você for olhar os lugares em que o Kant fala isso, essa questão, quando ele trata do ensino de filosofia, ela não dá para ser dissociada dos conceitos de conhecimento racional, de conhecimento histórico, a diferenciação que ele faz entre filosofia e ciência. Então, as demais temáticas filosóficas que o Kant está tratando, elas estão intimamente relacionadas quando ele pensa o ensino de filosofia, né? E a gente geralmente desconhece ou ignora essas relações, né? E aí sai falando, não dá para ensinar a filosofia, etc. Para o Kant não dava para ensinar a filosofia, porque a filosofia ainda não estava acabada, ela era inacabada. Por isso que apenas o processo de filosofar era possível, né? E muita gente usa isso para dizer, joga a história da filosofia no lixo, né? Porque não se ensina a filosofia. O Kant já falava. Não, o Kant falava dentro de um contexto, relacionando isso que a gente está chamando de máxima com os conceitos outros filosóficos, né? Se esses conceitos outros a gente chama de filosóficos, por que ensino de filosofia a gente não considera filosófico, né? Essa é uma pergunta a ser feita, tá? Bom, então a tradição filosófica, ela a princípio não dissocia, né? Tradição filosófica eu estou chamando os clássicos mesmo, né? A nossa história da filosofia, ela não dissocia as questões da formação com as questões outras da filosofia. Porém, a gente conversava isso também informalmente há pouco. A tradição universitária, ela considera as questões do ensino de filosofia como de ordem exclusivamente pedagógica, né? Então, nos cursos de formação de professores, que são as nossas licenciaturas, há uma cisão aí nítida entre as disciplinas filosóficas, que tratam, né, dos grandes temas, estética, lógica, etc., e da história da filosofia, e são compartilhadas com o bacharelado, ou são do bacharelado, e a licenciatura toma de empréstimo, né? E, por outro lado, né, as disciplinas educacionais. E aí você tem a didática, políticas educacionais, psicologia da educação, às vezes prática de ensino e os estágios, porque são obrigatórios por lei, né? E essas disciplinas são ministradas, aqui pelo menos vocês estavam me contando isso, para discente das várias licenciaturas, né? Então não há uma didática para a filosofia, né, com as suas especificidades. Por um lado, há o ganho de você também ter, né, essas relações com as outras áreas do saber, mas perde-se muito na discussão que hoje a gente chama de filosofia do ensino de filosofia, né, onde, nesse curso de formação, entram as discussões sobre os pressupostos filosóficos do ensino, né, em que medida o modo como eu ensino diz muito da maneira como eu me relaciono com a própria filosofia. Então, a concepção que eu tenho de filosofia, ela implica diretamente no modo como eu sou professora. Isso a gente não discute em sala de aula, né? E, às vezes, você só vai perceber lá na sua prática depois de apanhar muito, né? Ou não vai nem perceber, né? Isso não vai passar como uma discussão ao longo da sua formação, tá? Bom, o que eu queria pontuar com vocês também é que isso tudo que eu estou dizendo não é novidade, né? A comunidade filosófica recusa. Mas, desde a década de 90, e o Silvio Gallo hoje remeteu ainda mais para trás, né, desde as décadas de 70, com, por exemplo, o Franklin Leopoldo de Silva, que ele citou hoje na mesa da manhã,
Nós temos nomes aí, como o Dalton José Alves, a Elisete Tomazetti, a Leoane Rene, o Marcos Lorieri em São Paulo, o René Trentin e o Silvio Galo aqui na Unicamp, o Walter Corra no Rio, né, entre outros vários nomes, que há muito tempo, né, há décadas, eles criticam esse modelo de formação de professores com essa cisão que eu mencionei. E reivindicam o quê? A consideração do ensino sob a perspectiva filosófica e não jogada para os departamentos de educação. E reivindicam o que a gente chama de uma integralidade das licenciaturas enquanto curso de graduação. Então, é um curso que tem cara própria. Ele não é um arremedo de bacharelado, ou um bacharelado menor, né? Ela não é uma formação de segunda categoria. Na minha formação na PUC São Paulo, eu ouvi professores falando isso. Você vai continuar no mestrado ou você vai ser professor? Não, porque aí segunda formação, é uma formação meia boca, né? Não é nesse sentido, é justamente mostrar que cara é essa do ensino de filosofia, que formação é essa necessária para o professor e a professora depois entrarem na sala de aula, não só do ensino médio, mas do ensino fundamental também, né, para serem professores da educação básica. Bom, essa cara que eu estou criticando dos cursos de formação, ela já sofreu, né, uma modificação bastante significativa na última década. E eu diria que por dois grandes fatores que também já foram mencionados na mesa da manhã. Uma delas foi a obrigatoriedade da disciplina filosofia no ensino médio, em 2008. Né? Isso exigiu, né, um cuidado maior com a questão da formação. E, juntamente com isso, os programas de formação de professores da Diretoria de Educação Básica da CAPES. Então, uma série, né, são esses programas todos que estão listados, né, o PIBID, o Parfor, o Prodocência, né, são programas que ofereciam bolsas e, mais do que isso, ofereciam um vínculo, né, entre a universidade, a escola e o licenciando. Né? Isso é fundamental. Então, o estágio que deveria ser este lugar em que essa interface, esse diálogo aconteceria, muitas vezes não acontece. Né? O professor e a professora da universidade, às vezes, nem sabem a escola em que você está estagiando, desconhecem os planos de ensino ou a atividade que você faz lá. Eles só sabem pelo relato que você traz aqui na universidade. Né? O PIBID, por exemplo, ele rompe com esse modelo. Né? Então, é uma parceria da escola com a universidade. Não é a universidade que chega com seu estatuto, né, superior dizendo como a escola deve proceder, mas é um trabalho coletivo, né, que envolve um planejamento da universidade com a pessoa que está lá na sala de aula e com o professor em formação, no caso vocês. Né? Isso muda radicalmente a questão formativa. Né? Ninguém é jogado em sala de aula, né? Vocês têm um papel ali formativo enquanto bolsistas do PIBID. Né? E a mesma coisa com os outros programas. E mais recentemente, com o programa de residência pedagógica e esse Prof. Licenciatura, que eu confesso que eu fui entrar para atualizar o link da página da CAPES e descobri que existe. Eu não conheço ainda esse edital, né? Eu preciso me informar do que se trata esse Prof. Licenciatura. É um programa novo, tá? Ou pelo menos mais recente. Bom, por conta desses dois fatores, a obrigatoriedade da filosofia e esses programas de formação, a gente assistiu, né, na última década, um crescente de produções que eu diria de modo vertiginoso. Né? Então, eu acho que abriram muitas perspectivas para a área nesses últimos 10 anos e eu arriscaria dizer que, a partir de tudo isso que foi produzido, a gente já pode dizer que há, sim, um campo de conhecimento ou uma sub-área sobre ensino de filosofia. E é isso que eu vou tentar sustentar na sequência. Tá? Então, eu começo mostrando um pouco para vocês as coleções, revistas, os eventos, né, o Prof. Filo, que também foi mencionado hoje, e as iniciativas da Ampof sobre a área de ensino de filosofia, ou na área de ensino de filosofia. Tá? Bom, desde a década de 1990, editoras de prestígio na área de filosofia criaram coleções voltadas para a filosofia e o seu ensino. E aí a gente tem, pelo menos, né, eu estou trazendo 4 aqui, mas é possível encontrar mais coleções. Né? Então, a Vozes tinha a coleção Filosofia na Escola, a editora da Universidade de Juí, né, no sul do país, a coleção Filosofia e Ensino, a Autêntica tinha a coleção Ensino de Filosofia, e a Loyola tinha a coleção Filosofar é Preciso. Posso estar cometendo uma imprecisão aqui, mas, salvo engano, todas estão descontinuadas. Né? A gente, recentemente, não tem nenhuma obra publicada em nenhuma destas coleções que estão aí. Mas, né, são coleções, as 2 primeiras da década de 90 e as 2 últimas da década de 2000, dos anos 2000. Tá?
A mesma coisa aconteceu em termos de fomento desta área com os periódicos da área de filosofia, né? Então, vários deles criaram dossiês sobre ensino de filosofia. Eu não sei se vocês recebem as chamadas da ANPOF, né, sobre os periódicos que publicam dossiês. Alguns deles são da área de ensino de filosofia. Então, a revista Sofia, que é da Federal do Espírito Santo, publicou um dossiê, né, em 2017. A Kinesis, que é uma revista de graduandos da Unesp, né, publicou em 2018 uma edição especial chamada Filosofia no Ensino Médio. E a revista O que nos faz pensar, que é uma revista bem qualificada da PUC do Rio, já era para estar no ar, até ontem não estava, mas já era para ter saído. O número 44 dessa revista O que nos faz pensar vai ter um dossiê especial sobre ensino de filosofia. Deve estar saindo aí, sendo publicada agora, por esses dias. Tá? Bom. Além disso, isso são dossiês especiais em periódicos que são de filosofia. Além disso, nós temos revistas que estão na interface entre filosofia e educação. Então, a RESAF, que é a Revista Sul-Americana de Filosofia da Educação, da UNB, a Revista Educação e Filosofia da Federal de Uberlândia e a Revista Filosofia e Educação aqui do Departamento de Educação da Unicamp. São revistas que elas estão na interface de educação e filosofia e, justamente por isso, elas acolhem um número bastante significativo de artigos sobre ensino de filosofia. Então, se vocês fizerem uma busca lá nas edições anteriores das revistas, vocês vão encontrar bastante material sobre ensino de filosofia. Eu diria, é mais fácil publicar nestas revistas do que em revistas quais A ou B na área de filosofia. Porque o parecerista, provavelmente, ou a parecerista vai dizer que não é assunto da filosofia. Então, essas revistas, né, elas acolhem trabalhos da gente que é da área de ensino de filosofia. Além disso, tem 3 revistas que 2 delas já estão consolidadas e uma está também para sair agora nesse segundo semestre, que são revistas especialmente criadas para publicar em ensino de filosofia, ou sobre ensino de filosofia. A revista do Núcleo de Estudos de Ensino de Filosofia do NESEF, né, que é esse núcleo da Federal do Paraná, do Geraldo Horn, né? A revista digital de ensino de filosofia, que é a Refilo, que é de Santa Maria, da professora Elisete Tomazetti, ou coordenada, uma das editoras da revista. E essa revista que eu estou dizendo que vai para o ar logo mais, que é a revista Estudos de Filosofia e Ensino, que é uma revista de um programa de mestrado profissional que não é do Prof. Filo, que a gente comentou hoje, que eu vou falar daqui a pouco. É o primeiro mestrado profissional em ensino de filosofia, ele não é em rede, né? É um programa do Cefet do Rio de Janeiro, 2015, ele é anterior ao Prof. E eles estão lançando uma revista sobre ensino de filosofia. Qual a importância dessas revistas, né? Como eu disse, em revistas de qualis alto em filosofia, muitas vezes não se entende que o ensino de filosofia é problema filosófico, então não acolhem esse tipo de artigo. E mais que isso, tem alguns modos de expressão do ensino de filosofia que não são reconhecidos como filosóficos também, não é só a temática. Então, por exemplo, relato de experiência, né? O Tiago dizia há pouco que vai relatar no curso da noite alguns relatos que ele fez de experiência dele como professor do ensino médio. Se ele quiser publicar isso, onde ele publica? Né? Que revista, que artigo, revista científica, periódico científico, vai dizer que um relato de experiência é artigo científico em filosofia? Na educação, talvez você tenha esse acolhimento. Na filosofia, dificilmente, né? Essas revistas foram criadas justamente para poder acolher esse tipo também de iniciativa. Não é só o artigo acadêmico tradicional que a gente está acostumado a fazer, com aquela revisão de literatura, etc., mas também relatos de experiência, né? Porque é um modo de expressão de divulgação científica na área de filosofia, ou especificamente de ensino de filosofia. Então, essas 3 revistas eu acho fundamentais, né, para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos. Bom. Além dessas revistas, tem uma série de eventos, né? Então, dizer, como, né, eu fiz a crítica hoje de manhã, que não há, né, pesquisa em nível de pós-graduação em ensino de filosofia, não é verdade, né? Há muito tempo se faz pesquisa de pós-graduação em ensino de filosofia. O que não se faz é o acolhimento por parte do departamento ou dos programas de pós em filosofia sobre isso. Mas que tem gente produzindo, tem. A gente não tem a legitimidade do espaço, a gente não tem a legitimidade na agência de fomento, a gente não tem isso como área de pesquisa, mas tem pessoas produzindo, né? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns eventos, né? Esses eventos, eles são de filosofia da educação, a princípio, mas é uma área que acolhe esse tipo de trabalho. O colóquio, que é o CIF, né, coordenado pelo Walter Cohen no Rio, o ano que vem faz 20 anos.
né, a 10ª edição do evento vai ser um evento super comemorativo dos 20 anos de evento. Então, há 20 anos tem gente produzindo na área, né? O CIEF, que é um evento produzido pelo pessoal da Unesp de Marília, já esse ano aconteceu a 8ª edição, né? E pensando que são edições bianuais, coloca os anos aí, né? A SOFELP, que é esse Congresso Internacional de Sociedade de Filosofia e de Educação dos Países de Língua Portuguesa, aconteceu agora em setembro na USP, a 7ª edição, né? A mesma coisa o Congresso da ALF, que é de Filosofia e Educação, que vai acontecer em dezembro no Chile, né? Também está na 5ª edição, então são pelo menos 10 anos de eventos da ALF, né? Não é pouca coisa. Além disso, a gente tem os eventos que são específicos da área, como esses de vocês, né? Então, eventos, por exemplo, como o Congresso Brasileiro de Professores de Filosofia, que teve 2 edições, o Simpósio Sul-Brasileiro sobre Ensino de Filosofia, que aconteceu numa década inteira, né? De 2001 a 2010 aconteceu o simpósio. O Sinfilo, que eu mencionei, que foi aqui em Campinas, no Departamento de Educação. O Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Filosofia e Filosofia da Educação, que é o INPEF, aconteceram 3 edições, em 2011, 2012 e 2013. A gente teve, né, e aí tem ainda, porque esses ainda estão acontecendo, né, a Jornada de Ensino de Filosofia de Caicó. Então, lá no Rio Grande do Norte, né, existe desde 2011 uma jornada de ensino de filosofia. O pessoal não tem muita criatividade, mas outro Sinfilo, né, é o Simpósio Estadual sobre Ensino de Filosofia, que também é no Rio Grande do Norte, acontece desde 2011 também. A Federal do Amazonas faz seminários desde 2011, eu já fiz minicurso lá, eles já receberam, né, várias pessoas da área de ensino de filosofia para discutir com eles lá no Amazonas. E o Encontro Nacional do PIBID, que teve a primeira edição em 2013, a gente teve depois 2015 e 2017. E este ano, vocês estão sabendo, eu não lembro agora se houve o evento do PIBID esse ano de filosofia, né? Então, são eventos que acontecem discutindo a temática, então discutindo pesquisas e relatos de experiência na área, né? Se se exige, né, de uma área que ela tenha evento, que ela tenha pesquisa, que ela tenha, né, publicação, eu estou mostrando que a gente está produzindo, a gente está fazendo evento, a gente está dialogando com os pares, né? Outro movimento bastante significativo na área é o movimento olímpico, né? E esse envolve não única e exclusivamente, na verdade não é nem um pouco prioritário a academia ou a universidade, mas são justamente os alunos e alunas da educação básica que estão envolvidos, né? Vocês já ouviram falar das Olimpíadas de Filosofia? Não participaram das Olimpíadas de Filosofia? Está vendo? É um evento que a gente precisa dar publicidade a isso, né? Oi? Você não gosta? As Olimpíadas no Brasil, elas não têm caráter competitivo, tá? Elas são baseadas no modelo uruguaio, que é do professor Maurício Langon, que é o supervisor, né, é um pesquisador da área e supervisor de... Uruguai é pequeno, né, no Brasil acho que isso não daria certo, mas ele tem uma função de ser supervisor da disciplina filosofia em todo o país, né, para discutir com os professores que estão em sala de aula, o currículo, as metodologias, etc. E ele criou essas Olimpíadas que têm caráter colaborativo. Então, em parte do ano, os professores que querem participar das Olimpíadas fazem atividade sobre o tema, né, do evento com os seus alunos, incluem isso no programa, né, no conteúdo programático do seu curso, na educação básica, e preparam algum produto para ser apresentado no evento geral. E aí, no dia das Olimpíadas, né, em São Paulo, no Rio Grande do Sul é pioneiro nisso, em São Paulo desde 2011, no Rio desde 2013 e no Paraná também desde 2011. Acontecem as Olimpíadas regionais. Nesse dia em que acontece o evento, a primeira parte, né, pelo menos em São Paulo é assim, a primeira parte, né, que é amanhã, as pessoas apresentam os seus produtos e aí aparecem vídeos, música, teatro, poesia, tudo, jogos, né, tem várias dinâmicas, que são jogos mesmo, ou de tabuleiro, ou outro tipo de jogo, em que os alunos apresentam, né, aquilo que eles produziram em cima da temática, e na parte da tarde há o que a gente chama da comunidade de investigação. Então, os alunos são divididos, né, não ficam os mesmos da mesma escola, eles são separados por salas, que tem alguns mediadores, às vezes os próprios alunos são os mediadores, e aí acontecem discussões, debates, às vezes produção textual em cima do tema do evento, né? Então, é o que a gente chama de movimento olímpico, mas ninguém ganha nada, não tem troféu, não tem, né, não é caráter competitivo, como é a Olimpíada Internacional, e que o Brasil já tem participado também, mas aí tem
é competitivo, tem exigências de ter uma segunda língua, então tem, né, em língua portuguesa a gente não participa das Olimpíadas Mundiais, então tem uma série aí de empecilhos, mas que é um evento que também acontece, e o Brasil já também faz parte desse movimento olímpico internacional. Bom, além disso, a gente tem, né, todos os programas e iniciativas dentro da ANPOF, né? Então, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia também está aí no movimento de acolhimento das discussões sobre ensino de filosofia. Tem um grupo de trabalho, né, que é o GT da ANPOF, Filosofar e Ensinar a Filosofar, desde 2006. Esse grupo se reúne anualmente, então, bianualmente dentro do evento da ANPOF, e no ano que não é o do evento da ANPOF, em algum outro lugar, né? Esse ano será agora 15, 16 e 17 de outubro, no Maranhão, né? A gente vai se encontrar, o grupo de trabalho que é o Filosofar e Ensinar a Filosofar. E vocês sabem, né, que desde 2012 tem os encontros da ANPOF Ensino Médio. Não sei se já tiveram o prazer de frequentar ou de assistir, né? São eventos destinados aos professores de educação básica. E não são necessariamente, ou prioritariamente, relatos de pesquisa, mas são relatos de experiência. Então, os professores descrevem as experiências que eles realizam nas mais diversas temáticas filosóficas na sala de aula da educação básica, né? Então, há um momento dentro da ANPOF, com programação própria, inclusive está disponível, o último completamente disponível no YouTube. Então, vocês procurarem lá, vocês encontram todas as falas que aconteceram, uma mesa, inclusive, sobre as Olimpíadas. Então, a Lara, que é uma doutoranda do Rio de Janeiro, falando das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que tem esse caráter colaborativo, e o Gustavo, me fugiu o sobrenome dele, falando sobre as Olimpíadas Internacionais, que é essa de caráter competitivo. Super interessante o debate, né, dos pilares aí, pedagógicos, filosóficos, dos dois modelos de Olimpíada. Para falar em termos numéricos, desse crescimento da área, é só a gente pegar esses últimos números, né? O terceiro encontro da ANPOF Ensino Médio, a gente teve 13 trabalhos aceitos, né, e 2 foram encaminhados para a sessão temática. Em 2018, nós tivemos 40 trabalhos aceitos para serem apresentados na ANPOF Ensino Médio e 28 foram encaminhados. Eu estou dizendo aceitos porque tem uma comissão científica que recebe os trabalhos e faz a triagem, e aí o seu trabalho é aceito ou não. Mas os trabalhos aceitos, eles têm, por exemplo, esses da ANPOF Ensino Médio, você tem só 40 lugares, 40, né, vagas. E aí o que você faz com os outros trabalhos aceitos? Aí foram encaminhados para essa sessão temática. Se a gente compara, né, cresceu 5 vezes, em termos numéricos, a procura por este espaço dentro da ANPOF. Então, professores da educação básica querendo apresentar os seus relatos de experiência dentro da Associação Nacional de Pós-Graduação. Além disso, a gente tem, como eu mencionei, os encontros do próprio GT, né? É interessante que a ANPOF é de 82, salvo engano, e o primeiro encontro do GT aconteceu só em 2006, porque havia uma resistência ainda maior do que a gente vê hoje sobre ensino de filosofia pertencer ou não à pós-graduação. E aí, em 2006, na gestão do João Carlos Salles, abriu-se, né, esse precedente, e ele permitiu que se fundasse o GT sobre ensino de filosofia, que é esse do Filosofar e Ensinar a Filosofar. E aí foram 14 os trabalhos selecionados, era uma comunidade ainda muito restrita de pesquisadores de pós-graduação sobre ensino de filosofia. Em 2016, esse número cresce para 90. Então, são 90 trabalhos aceitos, né, e mais 5 minicursos. No ano passado, foi o número que eu falei hoje, né, na pergunta que eu fiz de manhã, foram 199 trabalhos. Então, dê uma olhada no crescimento assustador de gente pesquisando ensino de filosofia e querendo apresentar suas pesquisas na pós-graduação, ou pelo menos no fórum, né, relacionado à pós-graduação, que é a ANPOF. Bom. Além disso, também, né, já foi falado hoje, é bom que as mesas vão conversando, né, e afinando aí algumas ideias e discordando em outras. Eu acho que a gente tem um marco muito significativo, que é a criação desses 2 mestrados profissionais, né, em ensino de filosofia. O primeiro, eu mencionei, é esse programa de pós-graduação em filosofia e ensino, que é o PPFEM, que é do Cefet, né? O Cefet é um colégio técnico no Rio, e que ele tem um programa de pós-graduação profissional em ensino de filosofia desde 2015, e está criando a revista que eu mencionei há pouco. E um ano depois foi aprovada pela CAPES o Prof. Filo, que é esse mestrado gigantesco em rede, são 16 núcleos no Brasil inteiro,
ligados ao PROF, né, com uma matriz curricular única, mas os núcleos ou os polos têm independência para administrar essas disciplinas e as orientações e tudo mais. Né? Oi? Não, é presencial. E em São Paulo a gente tem na UFABC um dos núcleos, então está pertinho de vocês. Se alguém for professor em exercício na educação básica e quiser fazer um mestrado profissional, a gente tem um núcleo lá. Isso gerou uma mudança muito significativa na pós-graduação. Então, por mais que a comunidade filosófica, a princípio, seja fechada ao tema, dentro do GT da Ampof, por exemplo, nós tínhamos 11 pesquisadores que estavam ligados ao programa de pós-graduação em educação, como o professor Silvio Galo. Ele está aqui no programa de educação da Unicamp, mas na pós em educação. Né? Nós tínhamos, inclusive, dificuldade para eleger o coordenador do GT, porque para ser coordenador do GT, você tem que ser alguém ligado à pós em filosofia. E os nossos integrantes eram ligados à educação, porque a filosofia não acolhe pesquisadores na área. Com o PROF, 14 outros docentes agora estão ligados a uma pós-graduação. Então, eles podem orientar, né, em ensino de filosofia. E 4 são esses professores que não são do PROF Filo, mas são do PPFEM, que é o do Rio. Né? Então, só no PROF, desde 2017, quando foi efetivamente implementado o programa, nós temos 160 docentes, ou seja, professores, pesquisadores, credenciados trabalhando com ensino de filosofia no Brasil. Se você pensar nos 16 núcleos, a divisão não é igualitária, não é que tem, né, 16 por núcleo, 10 por núcleo. Mas, enfim, você tem um número bastante crescente de docentes envolvidos de alguma forma com o ensino de filosofia. A gente também não pode ter a ingenuidade de achar que todo mundo que está credenciado no PROF está super engajado e mudou toda a sua linha de pesquisa e, ao invés de medieval, eu vou começar a trabalhar em ensino. Não. Às vezes, a oportunidade de estar numa pós-graduação, porque, por exemplo, algum estado não tem, né, pós-graduação em filosofia, então ele está vinculado a uma pós, mas, de alguma forma, ele vai ter que orientar professores que estão em exercício trabalhando com ensino de filosofia. Então, já é uma abertura bastante significativa, uma simpatia, digamos assim, às temáticas, né, da área. Eu acho isso bastante significativo. Bom, e aí eu começo a trazer um quadro para vocês terem uma ideia dessas produções que eu estou dizendo que cresceram de modo vertiginoso. Eu comecei a pesquisa com uma ideia insana, completamente insana, e não me perguntem de onde surgiu, que era mapear o acervo de ensino de filosofia do Brasil. Só isso que eu queria. Aí, quando eu sentei para começar a fazer isso, eu descobri que era inviável. Porque isso é um trabalho que você faz em rede. Né? Um trabalho que eu demando pelo menos um colega ou uma colega em cada lugar do Brasil para recolher das universidades locais e mesmo das particulares, quem está na área, as produções. Não dá para ficar dando um Google nos nomes que eu lembro de cabeça e baixando. Ou, como tem, né, o meu supervisor de pós-doutorado, é o Rodrigo Gélamo, da Unesp de Marília, e ele me orientando, fazendo algo que é essa insanidade, que é pegar o currículo Lattes, a plataforma Lattes, e aí eles põem palavra-chave, tipo ensino de filosofia ou educação filosófica. E aí eles baixam todo e qualquer ser humano que tenha colocado no seu Lattes essas palavras-chave. Eu não lembro agora o número, mais de sei lá quantas mil aparições. E eles estão puxando essas referências. Mas isso vai levar um tempo. Né? Como a minha pesquisa é de 12 meses, eu tenho prazo aí para entregar relatório e tudo mais, eu fechei a pesquisa aos 45 membros do GT. Nós temos 45 pessoas formalmente vinculadas ao GT da Ampof, que é, né, a associação reconhecida nacionalmente como, né, aquela que agrega os pesquisadores de pós-graduação da área. Então, eu fechei nessas 45 pessoas. Dessas 45 pessoas, aí eu fiz a insanidade de baixar Lattes por Lattes, pegar toda a produção que diz respeito ao ensino de filosofia. Então, não, né, quem trabalha com ética, eu não peguei artigos sobre ética pura, digamos, eu dei esse nome, mas digamos ética, né? Mas ética e educação, ética e ensino, ligadas a ensino de filosofia. Tá? E aí eu baixei essas produções e fiz, né, com esse marco temporal que é a obrigatoriedade da filosofia no ensino médio, que é 2008. Então, eu peguei 10 anos antes e os 10 anos depois. Tá? E aí, os números são esses que vocês têm aí diante de vocês. Né? Então, se nós tínhamos 68 projetos com financiamento e 63 sem financiamento, se nós temos esse número hoje, esse número eram 23 antes e 45 na segunda década, 12, 51. Eu vou trabalhar esses números agora individualmente, né, para mostrar em cada segmento aí, ou natureza de publicação, como é que se deu esse crescimento. Tá? Mas vocês podem perceber que os números da primeira década são bem menores do que o número da segunda década. Então, o quanto,
né, o que o Galo falava hoje, de ter essa obrigatoriedade da filosofia na matriz, não é só uma questão de fetiche, ou dizer, estou na grade curricular. Não, é um lugar epistemológico muito importante, porque isso muda muito a relação dos cursos de formação, né, e a relação com a pesquisa. E eles falaram de formação hoje, eu estou dando, se bem que o Márcio Damin também falou de pesquisa, né? Mas eu estou justamente focando nas pesquisas. Que produções são essas que nós temos feito, né, recentemente? Então, se a gente começar a analisar esses números, na primeira década, nós tínhamos esses 45 pesquisadores, 336 produções. Na década seguinte, a gente produziu 808 produtos. Então, se você pegar a média, né, são 2,4 vezes maior de produção. E aí, tudo bem, vocês podem falar, mas a CAPES está cada vez mais chata, exigindo 1000 artigos por ano, então por isso que estão produzindo mais. Pode ser, mas significa que nós estamos em programas de pós-graduação para cumprir aí os critérios do Sucupira ou do Qualis CAPES e estamos atendendo a isso, aumentando a produção em ensino de filosofia. Porque esses números, como eu falei, não estão, né, colocados a filosofia que não tem relação com o ensino de filosofia. Tá? Então, são números da área. É um número bastante grande. Né? As produções bibliográficas, né, em termos de livros, capítulos, artigos e anais de evento, né, que são os trabalhos publicados em eventos. O aumento aí, né, de livros, 2,38 vezes mais, de capítulos, 2,44 mais. Os artigos triplicaram. A gente está publicando 3 vezes mais artigo na área do ensino de filosofia na última década e em trabalho em evento 2 vezes mais. Né? Isso são números bastante expressivos do crescimento da área. Em termos aí de porcentagem, né, e aí o que a gente percebe, os capítulos se mantiveram em termos de porcentagem, é um modo de comunicação na área bastante usual, capítulo de livro, e houve uma pequena migração que a gente publicava mais em trabalhos, né, em eventos, e agora migrou para artigo. E aí eu coloquei, né, será que são os critérios CAPES e dos programas de pós? Acredito que sim, porque trabalho, se você pegar a pontuação, pelo menos no nosso programa lá acadêmico, né, o programa de filosofia da UFABC, eu vou chutar um número, mas, por exemplo, se eu publicar, né, esse evento, se gerar uma publicação e eu publicar, eu pontuo 20. Se eu publicar um artigo, eu pontuo 50. Então, o que eu faço? Eu vou no evento, guardo o texto, lapido o texto e publico no artigo. Né? Para ganhar ponto, porque eu preciso de progredir na carreira e me manter na pós-graduação. Então, eu acho que essa migração é um pouco natural, entre aspas, mas, né, o natural porque é fruto desse processo histórico de divulgação científica a partir de artigo, que é uma tendência da CAPES, né, cada vez maior valorizar artigo científico. Então, em detrimento de outras formas. Isso é algo que a filosofia podia se questionar. Né? Será que a nossa forma de comunicação é artigo? Ou será que, em evento, a gente não fala para os nossos pares de forma mais assídua ou mais interessante, significativa, do que publicar um artigo que talvez ninguém vá ler? Não sei. Né? Um livro que demora tanto tempo para ser gestado, né, às vezes tem uma pontuação que não se compara a de um artigo de impacto científico. O artigo vale mais que um livro. Você fala, como assim? Eu fiquei 5 anos para escrever um livro, ou 10, né? E o artigo vale mais. Então, isso é algo a ser discutido também. Né? Bom, mapeei também os projetos, né, os projetos de pesquisa na área. Então, dizer que a gente não faz projeto de pesquisa, mentira, a gente faz. Né? E, nesse caso, de 35 na primeira década, fizemos 96 na segunda década. Né? Os mesmos 45 docentes. Projeto de extensão, nós tínhamos 8, passou para 37. Né? E os de ensino nós não tínhamos. E o que significa isso? Não é que a gente não tinha essa... O pessoal dava aula, né, com essas disciplinas chamadas pedagógicas ou filosófico-pedagógicas, mas o que aconteceu nessa última década foi justamente aqueles programas de formação de professores que eu mencionava. Então, quando você cadastra no Lattes projeto de ensino, você põe lá... Eu, por exemplo, coordenei o subprojeto PIB de filosofia. Então, eu coloco nesse lugar. E antes, se eu tivesse algum projeto, eu não tinha nem lugar no Lattes para colocar. Então, por isso que é zerado na primeira década, e nós tivemos, com esses programas, 17 projetos. Né? Eu tenho aqui a distribuição disso, mostrando esses... de onde são, né, esses projetos e essas bolsas. Esses 17... Um deles não tem a ver com os programas da CAPES, que foi a Pró-Reitoria de Extensão da Federal de Uberlândia que deu a bolsa, mas os outros, a gente tem um programa da Residência Pedagógica, um projeto do Prodocência, um do Parfor e 10 do PIBID.
né? Então, 10 projetos PIBID cadastrados na plataforma Lattes, destes 45 pesquisadores e pesquisadoras do GT da Ampof. Tá? Então, são esses os números aí. Bom, a gente olha, eu estou mostrando os números, eu não estou mostrando os títulos, senão são 296 páginas de acervo, eu não tenho como mostrar isso para vocês, quero criar uma plataforma digital para disponibilizar isso. Mas olhando tudo isso, o que a gente poderia pensar, né? O que diz desses produtos todos que eu estou mapeando aqui, que isso é de ensino de filosofia? Ou seja, que especificidade tem esta área chamada ensino de filosofia? Ela tem uma especificidade? Eu posso dizer que é uma área? Se eu posso dizer, não é só porque tem produção, mas ela tem que ter uma identidade, ela tem que ter características próprias de área, né? Ou seja, ela tem que ter um estatuto epistemológico. E é isso que eu pretendo agora começar a discutir com vocês. Que estatuto epistemológico é esse que eu estou tentando construir para a área? E aí, eu já adianto, não é uma construção individual. Eu sou responsável, porque eu inventei essa brincadeira na minha vida, muito séria, de recolher isso tudo e analisar tudo isso. Mas todos esses colegas, desse grupo de trabalho estão bastante empenhados no reconhecimento das áreas, da nossa área de pesquisa, como uma área filosófica, até para conseguir, inclusive, financiamento, junto às agências de fomento e tudo mais, para a gente ter um lugar institucional. Eu falava há pouco também, a gente se sente num limbo, que a gente não é da filosofia, mas o programa de educação fala que a gente é da filosofia, e aí o programa de ensino diz que a gente é da educação, e cada um diz que a gente é de outro lugar, e a gente está num não lugar. Então, a gente precisa pleitear um lugar institucionalmente ou academicamente falando. Então, o que eu fiz? Eu mandei um questionário para essas 45 pessoas com várias questões. Uma delas é o que caracteriza a sub-área ensino de filosofia como campo de conhecimento. E aí, eu vou ler para vocês, eu trouxe também algumas citações aqui nos slides, e vou tentar, o que eu fiz foi compilar essas respostas de forma a encontrar denominadores comuns. Então, o que nós, da área de ensino de filosofia, entendemos como a nossa própria área. Tá? Então, não sou eu, Patrícia, falando que a área tem esta cara, porque eu acho que tem, mas são os colegas, claro, costurados pelo meu olhar sobre as respostas que eles deram, mas que eu estou tentando mostrar que já há uma identidade plural, mas há uma identidade sobre esta área. Tá? Então, são essas duas questões que eu vou tentar fazer um percurso agora para tentar responder, e aí a gente abre para conversar. O que caracteriza as produções na área de ensino de filosofia e quais os limites e as interfaces desta área com relação à educação, à filosofia e à filosofia da educação. Tá? Bom, a primeira coisa que nos aparece aqui, eu coloco nas palavras, então, eu vou agora ler um pouco, porque eu vou citar literalmente vários dos colegas do IGT. Tá? Então, o Flávio José de Carvalho, que é da Federal de Campina Grande, ele pontua com extrema propriedade e precisão a primeira razão pela qual o ensino de filosofia deve ser reconhecido como área epistêmica pelas agências de fomento e principalmente pela comunidade filosófica brasileira. Qual é? O reconhecimento da existência de um objeto próprio, ainda que não delimitado e constitutivamente multifacetado, de problemas oriundos da existência e da vivência dos sujeitos pedagógicos e suas relações educacionais e políticas, e da utilização de metodologias de investigação adequadas, apropriadas e administradas de modo rigoroso. Bom, de que problemas e de que metodologias nosso colega Flávio de Carvalho está fazendo menção? Tá? E aí eu trago aqui uma série de o que eu chamei de objeto-questões, ou questões-objeto, que são próprios do ensino de filosofia. Então, se eu pegar, é a lógica. O que trata a lógica? Bom, ela trata de inferências, de argumentos, de noção de validade, aí noção de consequência, e aí eu começo a descrever o objeto da lógica. Aqui eu estou trazendo o que é próprio do ensino de filosofia. Tá? E eu trago isso em forma de questões. Então, que conteúdos devem ser ministrados? Que metodologias de ensino devem ser adotadas? Para qual nível de ensino? Faz toda a diferença eu dar uma aula de filosofia na pós-graduação, na graduação, numa escola que tem situação diferente da primeira, numa biblioteca, tem espaços não formais, estão acolhendo também iniciativas de ensino de filosofia. Que público é esse para o qual eu estou falando? De que escola estamos falando?
Que recursos didáticos serão adotados? Hoje surgiu a questão do audiovisual, que está sendo extremamente usado, né, por pessoas que não fazem filosofia séria, e a filosofia séria talvez esteja perdendo um terreno interessante aí, né, ou deixando de ganhar um terreno interessante. Que tipo de avaliação será realizada? Qual a formação filosófica pretendida para este, né, egresso do ensino médio, que talvez nunca mais vai ver filosofia na vida? Qual a contribuição dessa formação para a formação integral do estudante, né? Então, em tempos de que não há mais componente curricular, ou pelo menos a ideia é se dissolver esses componentes em grandes áreas, qual a contribuição da filosofia para as outras áreas também? E, por fim, que formação docente é necessária para que a futura professora e o futuro professor possam responder de maneira própria e apropriada a tudo isso, né? Então, vocês estão fazendo uma jornada, um encontro, para discutir ensino de filosofia. Na formação de vocês, todas essas questões aqui, elas têm que ser abordadas, discutidas, ensaiadas, exercitadas, praticadas durante a formação. Claro que a realidade escolar vai ser sempre singular, e vocês vão ter que, né, adaptar toda a formação de vocês. Mas quanto mais plural for essa formação em torno destas questões, e eu não estou dizendo com isso que vocês não vão estudar ética, estética, lógica, não é isso, gente. Eu sou extremamente defensora da história da filosofia, da literatura filosófica, dos temas filosóficos. Eu só estou mostrando que há especificidades, né, e por isso que não basta ter formação filosófica para ensinar. Porque a formação filosófica não garante todas essas questões, né? São questões imprescindíveis para quem vai entrar em sala de aula. Bom, esses objetos, essas questões objeto, elas também podem ser transformadas em objetos. Então, ao invés de fazer em tom de pergunta, né, o professor Marcos Lorieri, que foi por 20 anos o responsável pelas práticas de ensino lá da PUC São Paulo, hoje ele está no programa de pós em educação na Uninove, ele traz essa citação, né? Penso que seu campo específico, né, o do ensino de filosofia, diz respeito a, no mínimo, os seguintes aspectos: os conhecimentos, ou seja, os conteúdos que merecem ser trabalhados no ensino de filosofia, as maneiras de se realizar esse ensino, ou seja, as metodologias, a adequação dos conteúdos e das metodologias em relação a diversos níveis de ensino, né, e as condições variadas dos alunos com os quais trabalhar. Então, não só as metodologias, mas também que condições que eu encontro de infraestrutura, de sala de aula, de escola, os materiais didáticos de suporte para esse ensino, os processos de avaliação pertinentes a esse ensino e a formação de professores para o ensino de filosofia. E mais, né, o Lorieri depois completou e já tinha feito a apresentação, o caráter formativo da filosofia. Então, discutir o valor formativo da filosofia também é importante, né? O professor René Trentin, aqui da Unicamp, ele resume tudo isso nessa citação, né? Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ele diz assim, né, a caracterização do ensino de filosofia. O ensino de filosofia se caracteriza pela possibilidade de criar mediações didáticas que permitam ao estudante apropriar-se de um conjunto de saberes e de procedimentos metodológicos próprios da filosofia e que são fundamentais para a formação humana. Então, fazer essa mediação didática, ela não é e nunca será, segundo o que eu defendo, e aí amparada nos colegas de GT, uma mera sobreposição da formação conteudista filosófica com uma formação de uma didática geral, ou de metodologias em geral, ou de uma psicologia da educação em geral. Então, não basta conhecimentos educacionais gerais e conhecimentos filosóficos, sejam gerais, sejam específicos, junto isso e me torno professor de filosofia. Isso não existe, né? Ou melhor, existe, o pior é isso, existe aos montes, mas é isso que a gente está criticando, né? Essa formação que a gente está criticando. A ideia é que todas as questões dessa mediação didática, né, então vocês, né, estão tendo aula neste momento, ou deveriam estar, estão cabulando a aula do professor, não vou falar o nome, agora que está ministrando uma disciplina neste mesmo horário, certo? Se na aula desse professor vocês discutissem de que maneira eu poderia inserir um fragmento de filosofia medieval ou temas de filosofia medieval com os meus alunos e alunas do ensino básico, né? Isso em nada atrapalharia um curso sobre Idade Média ou filosofia medieval, né? Seria algo a mais a ser incrementado ou discutido dentro da disciplina. E aí, sugestão minha, cabe a vocês, se o professor ou a professora dessas disciplinas específicas ou, né, comuns ao bacharelado não faz isso, que façam vocês as perguntas. Professor, tem sugestão de excerto que eu posso trabalhar no ensino médio? Cuidado com as notas depois, estou brincando.
Mas seria uma pergunta legítima, por que não? Vocês estão lá também sendo formados, se escolherem, né, a licenciatura, para serem professores. E mais, né, os próprios, né, o Márcio hoje mostrou que os egressos aqui vão trabalhar no ensino superior. Quem disse que quem vai trabalhar no ensino superior não deveria também conhecer tudo isso? Claro que na hora do público-alvo é pós-graduação ou graduação, né, não seria educação básica. Mas metodologias de ensino, etc., é algo que deveria também ser trabalhado pelo bacharel. Porque o bacharel, gente, desculpa, no Brasil, o filósofo vai ser professor. Né? Então, tirando os casos, né, de administração, que ele falou de gestão, que são poucos, né, as pessoas vão dar aula. E quantos professores de filosofia a gente conhece que são sumidade na área, né? Você fala, nossa, esse cara é o cara de lógica no Brasil, e não sabe dar aula. Né? Então, essas questões a gente tem que colocar para esses docentes e essas professoras durante as aulas de graduação também. Né? Uma provocação que eu faço aqui a vocês. Né? Como é que a gente ensina isso tudo? Tá? Bom. Com isso, né, eu estou tentando circunscrever esta área de ensino de filosofia, porque senão a gente fica no genérico. Ensino de filosofia. Bom, eu já mostrei para vocês que ela tem um objeto próprio, multifacetado, todas aquelas questões, problema, né, e também conteúdos, que são a segunda listagem que eu dei. E agora eu estou mostrando as especificidades. Então, além desses objetos sobre os quais ela se debruça, essa área, tem 3 especificidades que eu acho muito caras à área. Né? Então, que especificidades são essas? Primeiro, todas essas questões ou esses conteúdos de ensino de filosofia, eles são indissociáveis da pergunta o que é filosofia. E acho que esse é o ponto crucial para a gente defender que o ensino de filosofia é uma área filosófica. Ele não pode, como historicamente foi, ficar institucionalmente acolhido nos programas de educação. Felizmente ou infelizmente, são esses programas que acolheram a área desde sempre. A gente é extremamente agradecido a isso. Mas, como hoje foi falado, se os programas de pós-graduação em filosofia não acolherem, né, esta área, muitas destas questões, e essa, principalmente, ficarão capengas. Porque no programa de educação, salvo por pessoas como o professor Silvio Galo ou o professor René Trentin, não passarão desapercebidas. Então, a discussão, né, sobre o que é filosofia e o que é ensinar filosofia, elas são indissociáveis. Né? A gente sempre ensina de acordo com alguma perspectiva filosófica. Ou de acordo com o modo como eu, Patrícia, me relaciono com a filosofia. Se eu tenho um modo de viver a filosofia que é mais dialógico, eu vou fazer aqui uma fala que também vai ser mais dialógica. Eu vou ter uma postura, enquanto professora, mais dialógica. Né? O modo como eu entendo o peso que tem que ter a história da filosofia, ou as habilidades e competências, ou tudo isso, influencia no modo como eu vou pensar uma aula. Não é só o meu público-alvo, mas é a maneira. Não adianta eu olhar meu público-alvo, pensar que uma aula ideal é aquela, mas eu, como pesquisadora e como professora, acho aquilo horripilante do ponto de vista formativo. Eu não vou fazer aquela aula. Então, a aula de filosofia, ela é extremamente relacionada com a maneira como eu, docente, me relaciono com a própria filosofia. Isso é uma questão filosófica fundamental. Né? Então, por isso, as questões de ensino de filosofia, elas são indissociáveis da própria filosofia. E aí a gente pergunta de novo, né, as provocações aqui. Se essa pergunta o Heidegger já tentou responder e tantos outros filósofos se debruçaram sobre o que é filosofia, por que quando a gente pergunta o que é ensino de filosofia, isso não é filosófico? Ou quando a gente pergunta as relações entre a filosofia e o seu ensino, isso não é fazer filosofia. Além disso, e aí talvez seja um dos entraves com a comunidade filosófica, uma especificidade inegável da área de ensino de filosofia é a sua relação com a prática. Então, há uma dimensão prática do ensino de filosofia que não dá para fazer ensino de filosofia no gabinete, gente. Né? A gente conhece muita gente que faz filosofia de gabinete. Respeito, admiro, quase invejo, quase. As pessoas que conseguem ficar na sua biblioteca isoladas fazendo, né, artigos para eles mesmos e isso não perpassa o outro. Né? Fica lá engavetado para os pares. Né? Não é o meu modo de enxergar a filosofia, por isso que eu estou fazendo essa brincadeira. Não é nem crítica, né? Mas esse apontamento aqui não é a minha maneira, né, de fazer filosofia. Mas na área de ensino, nem que eu quisesse fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou fora da área. Por quê? Porque eu preciso conhecer, pisar, experimentar, conversar com quem está na escola.
Não adianta eu ficar falando para os meus futuros professores aqui, como formadora de professores, não, na escola o que se deve fazer é isso, aquilo, é isso. Se a realidade da escola eu não conheço, né? Então, essa interface com a dimensão prática, né, do ensino de filosofia, ela é fundamental. Ela também faz parte da identidade do ensino de filosofia enquanto área. E talvez essa seja a resistência dos filósofos, né? Dá para entender, porque historicamente, né, a gente não tem o filósofo ali da praça pública, literalmente falando, né? E como é que agora, academicamente, você quer ir para a sala de aula e falar que isso é filosofia? Terceiro ponto, que apareceram, né, eu estou juntando aqui o que os pesquisadores da área responderam. O ensino de filosofia é permeado por um compromisso político, né? E aí eu vou, muito brevemente, discorrer sobre esses 3 pontos, antes da gente abrir aí para conversar. Tá? Bom, então, o primeiro ponto eu já me adiantei, né, que é um ponto muito caro para mim, a ponto de que na Federal do ABC a gente tem uma disciplina chamada Filosofia do Ensino de Filosofia. É uma disciplina obrigatória da matriz curricular da licenciatura e é a opção limitada, né, optativa para o bacharelado, que é discussões filosóficas sobre o ensino de filosofia. Então, essas reflexões que eu estou chamando de metafilosóficas, né, que é o que é filosofia, o que é ensinar, as relações entre elas, ela é constitutiva, né, ou essas reflexões são constitutivas das questões didático-metodológicas formativas, ou seja, do ensino de filosofia, né, as quais, portanto, só podem ser pensadas e respondidas no escopo da própria filosofia. Não dá para o educador que não tem mínima inserção na filosofia responder isto, porque ele não tem essa vivência filosófica, essa relação com a filosofia, para poder responder sobre essas questões metafilosóficas, né? Então, a didática da filosofia, ou o ensino de filosofia, ele é, em uma dimensão muito forte, filosófico. Tá? Esse é o primeiro ponto das especificidades. O segundo ponto é aquele que eu mencionei, que diz respeito à prática, que tem uma dimensão prática aí no ensino de filosofia. Bom, eu trago 2, né, dos nossos pesquisadores lá do GT, já desde o início, desde aquele inauguração de 2006 que eu mencionava para vocês, Roberto Rondon, que hoje está na Federal da Paraíba, e o Marcelo Guimarães, que está na Unirio, no Rio de Janeiro. Então, o Rondon diz o seguinte: os problemas que permeiam as pesquisas nascem das experiências práticas dos pesquisadores e demandam instrumentos de pesquisa que os currículos mais tradicionais dos cursos de filosofia não desenvolvem. Então, isso é outra coisa muito interessante, que com o mestrado profissional a gente tem, não é descoberto, porque a gente já sabia, mas vivenciado muito duramente, que é o quê? O ensino de filosofia demanda, por exemplo, entrevistas. Eu preciso conhecer os atores da escola. Como é que se faz entrevista? A gente não aprende a fazer isso com metodologia de pesquisa na filosofia, né? Como é que eu faço análise qualitativa, quantitativa, Isso, na área de educação, tem cursos sobre isso, tem milhões de livros sobre isso, sobre essas metodologias, né, de investigação da prática, da realidade. Etnografia, né, antropologia, tem um monte de metodologia interessante para a nossa área. A gente não conhece. Então, como é que, se a gente não tem isso nos cursos de formação e não tem isso na pós-graduação, as pesquisas em ensino também ficam prejudicadas. Porque, às vezes, eu mesma falo, nossa, adoraria fazer isso, mapeamento daquilo, tarará, mas eu não sei fazer. Então, é mais cômodo eu analisar 3 livros da área, né, relacionar as referências e criar uma tese sobre isso. Ok, é um modo de fazer filosofia, que é o modo tradicional da nossa academia, né, filosófica. Mas tem outras milhões de possibilidades que o ensino de filosofia deveria encampar e varrer, e que a gente não dá conta por ignorância, né? E aí a gente tem que descer do gabinete, descer do salto e aprender com as pessoas lá do programa de educação, para nos ensinar a fazer pesquisa de campo, por exemplo, né? E aí o Marcelo ainda acrescenta, né? Estudamos o ensino de filosofia não apenas para saber sobre ele, mas para praticá-lo bem. Então, realmente, a gente não faz ensino de filosofia, ou às vezes até faz, por erudição, né? Como a gente faz muitas vezes, estuda ética, estética, por erudição. Eu quero estudar mais sobre esse assunto porque eu gosto muito do assunto. A gente também faz isso com o ensino de filosofia. Mas, basicamente, quem está na área é porque está ou no chão da sala de aula ou formando futuros professores e professoras.
Então, tem uma dimensão aí da prática. Eu quero praticar bem o ensino e por isso que eu estou pesquisando mais o ensino. Não é só para saber mais, mas é para exercê-lo da melhor forma possível. Então, essa dimensão prática está muito arraigada. E aí, né, vocês diriam, ela tem sobreposição com relação à teórica? Não, né, elas são indissociáveis. Né? Eu não consigo conceber só uma teoria sobre ensino de filosofia sem a dimensão prática, mas também ter todo um conhecimento da dimensão prática, sem uma bagagem teórica, né, literária, para discutir também é vazio, tá? Ou infrutífero. Então, essas duas dimensões também estão extremamente ligadas. E o terceiro ponto, que é esse compromisso político que muitos dos colegas enxergam, que é algo que o ensino de filosofia, mais do que outras áreas da filosofia, a minha visão de filosofia diria que toda filosofia deveria ter esse engajamento, mas como isso não é realidade, né, institucionalmente falando, eu acho que o ensino de filosofia não pode abrir mão disso. Tá? Então, disso o que eu estou falando? E os slides não são exatamente o meu texto aqui, eu estou pulando vários colegas que eu tinha citado, mas enfim, eu acho melhor a gente falar menos depois, né, abrir para a gente conversar mais. Então, eu trago o cerne das questões aqui com vocês. O Flávio, de novo, né, o Flávio lá da Federal de Campina Grande, ele fala o seguinte: a principal contribuição para a área, que a área pode oferecer, para estes sujeitos pedagógicos, se vincula à compreensão de que o ensino de filosofia não tem como objeto oferecer informações filosóficas. Não se trata de formação para ilustração. Antes, e mais do que isso, a área de ensino de filosofia pode contribuir para que a formação destes e destas jovens se processe de modo integral, engajado politicamente e comprometido com a transformação social. Então, o valor formativo da filosofia extrapola tratar dos grandes temas filosóficos em sala de aula. Né? Não é só dar mais Platão, ou dar mais Descartes, ou dar mais, né, um tema sobre conhecimento ou epistemologia. Não é só isso. Claro que isso também eu acho formativamente extremamente bem-vindo. Mas não é só isso. A gente tem um outro papel em sala de aula, que é esse que ele está chamando desse engajamento político. Né? E aí eu trago o Felipe Sepas, que também é outro nome já, né, bastante conhecido na área, que ele diz assim: existem certas questões filosóficas sobre a educação, sobre a escola, sobre o ensino na educação básica, que atravessam todas as disciplinas, mas para as quais o ensino de filosofia, obviamente, deveria estar mais sensível. Por exemplo, as questões do feminismo, as questões decoloniais, as questões sobre se a gente deve pensar filosoficamente em diálogo com a herança ameríndia, são questões que se dirigem à formação geral escolar. Tem a ver com a forma como aprendemos matemática, português, geografia e história, mas que são muito mais latentes na filosofia. E aí ele coloca a pergunta: por que estamos estudando Descartes, Rousseau, Kant nos trópicos? E aí vocês vão ter uma oportunidade belíssima de discutir isso com o curso do Tiago à noite, para discutir outras filosofias. Né? Por que a gente, nos trópicos, pensa certa formação filosófica a partir, por exemplo, de uma visão eurocêntrica? Eu não estou menosprezando ou dizendo que não é para fazer isso, só estou dizendo porque só esta, ou exclusivamente esta. Né? Tanto na formação da nossa graduação, quanto no trabalho que a gente faz nas escolas. Né? Será que este é a melhor formação filosófica que a gente pode dar hoje para esse aluno e aluna que nunca mais vai ver filosofia na vida, né? Que muitas vezes não vai mais nem fazer graduação, ele vai parar a sua formação acadêmica na educação básica? Né? A gente tem que pensar exatamente sobre essas questões. Né? Ou que outro lugar esses alunos e alunas teriam para discutir questões ou temas como o feminismo, né, ou como o racismo? Né? Talvez a aula de filosofia seja um ambiente extremamente propício para essas problematizações, para essa desnaturalização daquilo que a gente vê nos audiovisuais, no Facebook, ou seja, lá onde, né, esses alunos e essas alunas se informam. Então, para além da informação, a gente tem um outro papel em sala de aula, que é esse de desnaturalização dessas informações. E é isso que esses pesquisadores e pesquisadoras estão chamando aí de compromisso político. Tá? Bom, e aí eu fecho justamente, né, eu mostrei aí, primeiro, que a gente tem uma produção crescente na área, muito significativa na última década, e que já vinha da década anterior.
a gente tem um objeto específico de investigação com problemas específicos de pesquisa que as outras áreas da filosofia não dão conta, não deram e também não pretendem dar, porque não é do escopo delas, né? A gente tem especificidades, que são essas 3 especificidades que eu mencionei agora. E aí, né, resumidamente, eu queria saber, mas aonde a gente coloca essa área que vocês estão querendo criar? Né? Ou essa área que já existe precisa vir à tona e ocupar um lugar academicamente? Tá? Segundo esses pesquisadores da área, conceitualmente, ou seja, teoricamente, tanto a filosofia, o ensino de filosofia quanto a filosofia da educação são filosofia. Né? Então, a filosofia da educação vai tratar das questões da formação geral do ser humano, o ensino de filosofia dessas questões que eu acabei de mencionar, mas, conceitualmente, elas estão dentro da área, ou deveriam estar dentro da área filosofia, porque é um tipo de reflexão rigorosa, sistemática, e etc., características filosóficas. Mas, conceitualmente, é uma coisa, historicamente ou institucionalmente é outra. Então, historicamente, esta área de filosofia da educação, no caso, ela se constituiu como uma sub-área da educação. Tanto nos programas de pós-graduação, aqui na Unicamp, né, vocês têm um programa de pós-graduação em educação, com uma linha de pesquisa que acho que é filosofia e história da educação. Né? Então, está lá, não está aqui na filosofia. Institucionalmente, também nas agências de fomento. Quando eu vou mandar projeto de pesquisa, se eu abrir lá a área filosofia para mandar o meu projeto, tem ética, política, né, filosofia política, epistemologia tal, não tem ensino de filosofia e nem filosofia da educação. Eu tenho que ir lá na educação, abrir fundamentos da educação, e aí eu acho filosofia da educação como sub-área. Está lá, institucionalmente falando. Então, há um hiato, um descompasso entre o que a gente defende conceitualmente para a área e o que de fato acontece por questões históricas. Né? Historicamente, a comunidade filosófica não abraçou esses temas e ele foi se alocar na educação. A filosofia da educação. No ensino de filosofia, a gente ainda está pleiteando um lugar. Talvez tenhamos acolhimento na educação, mas a questão é, será que queremos ser acolhidos lá ou a gente vai brigar para ser acolhido na filosofia? A gente vai brigar, se não der certo a gente pleiteia em outro lugar, mas por enquanto a gente vai pleitear na própria filosofia, porque conceitualmente a gente defende que ensino de filosofia é filosófico, é um tema, é um objeto de pesquisa filosófico. Bom, e aí eu coloquei na provocação, institucionalmente, filosofia da educação é sub-área da educação e ensino de filosofia não está em lugar algum. Então a gente não tem lugar mesmo, institucionalmente, pensando nessas linhas de pesquisa, né, e na agência de fomento também. Só que aí a gente vai falar, bom, mas será que então o ensino de filosofia é filosofia da educação? Ou ele conversa? Como é que funciona essas interfaces? Filosofia da educação, ela se relaciona com o quê? Com os fundamentos filosóficos da educação. E aí, a pergunta-chave desta área é por que a filosofia é importante para a formação humana? Então, o valor formativo da filosofia para a formação do ser humano. Né? Essa é a pergunta-chave da filosofia da educação. O ensino de filosofia, ele não abre mão do valor formativo. Ele pensa isso. Mas pensa isso localizado, ou seja, qual o valor formativo da filosofia para crianças, para os jovens, para o EJA, para espaços não formais, para graduação, para pós-graduação. Né? Então, pensa o valor formativo, mas para os diversos públicos. Além disso, o ensino de filosofia faz perguntas que têm a ver com a prática que eu mencionava há pouco. E que a filosofia da educação não está preocupada, ela é uma área de cunho de natureza teórica. O ensino de filosofia pergunta pelo quem, que é o público-alvo, pelo que são os conteúdos, e pelo como. Né? Então, quais as metodologias e depois como é que eu avalio tudo isso que eu realizo em sala de aula. Né? Então, ela tem a tal da dimensão prática que eu mencionava e esse olhar agudo sobre a escola e na própria escola. Então, se a gente pensar em termos, né, de interfaces, o que eu tiro disso tudo? Que o ensino de filosofia, né, ele não se encerra na filosofia da educação, porque ele vai para além do valor formativo e ele tem um lugar que é uma prática, é um lugar escolar. Né? E, por exemplo, quando eu penso a República de Platão ou as discussões que Platão coloca ali, eu posso estar fazendo filosofia da educação, mas ele não está pensando em ensino de filosofia, né, especificamente falando. Então, o ensino de filosofia não se encerra na filosofia da educação e tem especificidades que as outras áreas da filosofia não contemplam. Então, a área costuma nomear aí de uma educação filosófica ou de uma educação pela filosofia. E aí,
Qual a dificuldade também da gente se institucionalizar? Porque a gente é uma área de interface. Seja com a prática, teoria e prática, é uma interface, seja entre os tais conteúdos e metodologias filosóficos. Né? Tem um trabalho bastante interessante, o Geraldo Horn desenvolve, outros, o Dalton José Alves desenvolve, tem vários filósofos desenvolvendo isso, que é pensar de que forma o que a gente chama de metodologia filosófica, né? Então, o método cartesiano, por exemplo, como é que eu poderia, de alguma forma, aproveitá-lo em sala de aula? Né? Então, dar uma aula cartesiana, né? Ou dar uma aula com uma metodologia, né, de algum outro autor da filosofia. A gente usa como metodologia do filósofo, mas será que isso pode ser transposto para a sala de aula enquanto metodologia escolar? Em alguns casos funcionam. Né? Como é que eu penso isso? Então, é uma interface aí entre filosofia, os conteúdos e metodologias típicos da tradição filosófica, a educação, porque tem questões, mesmo de psicologia da educação, né, desenvolvimento e aprendizagem, né, que são extremamente importantes para a área, porque eu vou lidar em sala de aula com pessoas. Né. O ensino, porque hoje o ensino na CAPES é uma área à parte da educação, né, a área 46, ela é uma área independente da área de educação, é uma briga, inclusive, enorme de quais os limites, né, dessas duas áreas, e o chão da sala de aula. Né. Então, é uma área de interface total. E aí, justamente, né, por essa interface, são as dificuldades que a gente encontra para se autonomear como área, né, e brigar institucionalmente pela área. Bom, a gente, né, eu estou compartilhando aqui uma pesquisa que diz respeito, em primeiro lugar, uma publicização do que vem sendo feito há 10 e há 20 anos, na verdade, né, desde 97 que eu estou mapeando isso, mas querendo mostrar que nos últimos 10 anos isso foi muito significativo, essas produções. Então, publicizar, para que a gente também se autorreferencie. Então, quando eu escrever meu próximo artigo, eu não quero só citar o Deleuze ou só citar o Nietzsche. Eu quero também citar o Cepas, a Elisete Tomazetti, as pessoas que estão trabalhando com o ensino de filosofia no Brasil. Acho que isso é fundamental. Então, além de publicizar isso para a gente conhecer o que os pares têm feito, a gente também quer pleitear um lugar institucional. Eu quero poder mandar um projeto para uma agência de fomento, tendo lá uma área que é a minha e sendo avaliada como essa área. Para não cair na mão de um parecerista que tem preconceito com o ensino de filosofia e vai negar, não porque meu projeto é ruim, mas porque ele não reconhece o tema como relevante para a filosofia. Isso é um problema seríssimo, né, de fomento. E aí, se a gente não tem fomento, a gente faz menos pesquisa, e aí as outras áreas, né, continuam dizendo que a gente não é área, enfim, tem todo um problema acadêmico importante aí. Mas, apesar de toda essa nossa luta de constituição como área, há algo que eu vou trazer, então, a citação final do Flávio, que vai justamente dizer, a gente vai fazer tudo isso, mas a gente não pode perder de vista que a gente é uma área diferente. A gente na filosofia não é ética, a gente não é estética, a gente não é história da filosofia, a gente é uma área de interface. E se a gente se subjugar aos critérios de avaliação da filosofia, das outras áreas da filosofia, a tendência é que a gente vai sucumbir e vai se transformar em algo que não é da nossa natureza. Então, a gente tem que brigar como área para ser reconhecido como área, mas garantir essas especificidades todas que eu estou comentando com vocês hoje. E aí ele diz justamente isso. No âmbito da educação superior, a área de ensino de filosofia tem o compromisso de oferecer a novidade epistêmica e procedimental que lhe é típica. Isto é, demonstrar para a comunidade acadêmica e filosófica que é possível pensar filosoficamente e produzir com os rigores científicos e acadêmicos a partir de compreensões de saberes, de metodologias e de aplicações dentro de uma miríade de possibilidades. A nossa luta pelo reconhecimento do ensino de filosofia como área de conhecimento deve ser acompanhada pela atenção constante à pressão epistêmica e metodológica da comunidade científica e filosófica e seus eventuais critérios tradicionais, e eu dizer até tacanhos, acerca do que é a investigação científica e acadêmica. O reconhecimento dos outros deve passar necessariamente pela sua compreensão e admissão da diferença que constitui o objeto, os problemas e as metodologias da nossa área. Bom, e essa área, né, para a qual eu já mencionei aqui que a filosofia de gabinete não faz muito sentido,
porque a gente prioriza justamente os encontros, né? Os encontros e as interfaces é que são fundamentais na nossa área. E eu termino essa primeira participação, né, abrindo a palavra e o microfone para vocês. Eu espero, sinceramente, que essa primeira semana de ensino de filosofia aqui da Unicamp, ela seja extremamente fértil em encontros, né, encontros significativos para todas e para todos nós. Obrigada. Eu sugiro, como a gente fez de manhã, fazer uma rodada, a não ser que surjam 15 questões, mas umas 3 ou 4, e aí volta para eu fazer um apanhado, tá bom? É que, como eu tinha falado, eu sou de uma outra geração, e talvez até anterior à sua, então, nos anos 80 já tinha essa discussão. Eu não sei se você se interessa no ensino de filosofia no 2º grau, né, ou sei lá o quê, ginásio. Eu sei que desde os anos 60, Bento Prado Júnior, Miguel Reale, esses caras têm... Quer dizer, eu acho que faltava fazer uma pesquisa sobre... Não que tem que ser igual, lógico, mas no sentido e provavelmente em termos de número de artigos, não sei se tem livro, a produção seja bem menor, evidentemente, né? Principalmente porque teve aí um período... Bom, nos anos 50 já tinha eu acho que um pouco essa discussão no ensino de filosofia. Mas nos anos 80, depois da entre aspas, redemocratização, começou-se a discutir isso, nos anos 90 também. Né? Então, acho que tem algumas coisas que precisam ser levantadas. Quer dizer, eu suponho, não sei se interessa, talvez outra perspectiva, não sei. Mais alguém? Acho que podemos fazer uma rodada. Oi, tudo bem? São 2 questões. Uma é mais pontual, sobre o ensino de outras áreas do conhecimento. Porque eu acho que eu fico muito encucada com essa questão do ensino de filosofia e o quanto isso é desafiador, especialmente no contexto Unicamp, que é uma universidade muito mais focada para pós-graduação. É lógico que as outras universidades públicas também são, mas eu acho que a Unicamp tem um peso maior com isso. E eu me pergunto se as outras áreas enfrentam o mesmo desafio. Então, será que o pessoal do ensino de química ou do ensino de matemática tem essas mesmas questões e sofrem os mesmos desafios que a gente? E daí isso me leva à segunda questão, que é de pensar que será que toda essa dificuldade vem justamente da filosofia ser tão mal resolvida com ela mesma. Então, a gente não tem uma resposta muito clara para o que é a filosofia. E, muitas vezes, quando a gente alcança essa resposta, ela cai na filosofia de gabinete, como você chamou, né? Um exemplo disso na aula de Filosofia e História da Educação, que eu estou fazendo na FE agora, né? Com o professor César Nunes. Ele passou uma redação, não era uma redação, é para a gente escrever em 2 parágrafos qual é a nossa concepção de pensamento filosófico. Daí eu pensei, claramente essa é uma questão para qualquer pessoa que não é um aluno de filosofia, porque para um aluno de filosofia responder isso, vai uma crise filosófica existencial, né? Que foi o que aconteceu nesse final de semana. Então, são essas 2 questões. Rapidinho, eu queria roubar, só porque fazer um gancho, porque eu também... É mais um comentário, assim, primeiro, de que isso acontece, sim, em outras áreas. Eu acho que a gente tem um exemplo aqui mesmo dentro da Unicamp. Ah, beleza. Acho que aparece também. Não sei. Mas é que, bom, não sei se vocês sabem, mas a turma de História que entrou em 2015 aqui na Unicamp, ela desapareceu. Tem exatamente mais ou menos uns 2 ou 3 alunos que sobraram. E todos saíram no 1º ou 2º ano. E por quê? Foram fazer uma pesquisa
for fazer uma pesquisa de fato assim sociológica para perguntar para esses alunos por que vocês deixaram o curso, a resposta foi porque eles não dedicam nada à licenciatura. Não dedicam à licenciatura. Há uma preocupação no curso de História sobre a ideia de bacharelado, de pesquisa na História, tal, não sei o quê. E eles sentiram um descaso com a licenciatura e muitos deles que queriam ser professores de História largaram o curso. A resposta a isso veio depois, acho que em 2016, no ano seguinte, ou 2017, não lembro, com a primeira semana de ensino de História, que hoje é um evento gigantesco aqui. Eu acho que talvez o evento que mais lote nesse fiche aqui seja a semana de ensino de História. E, então, sim, tipo, eu também meio respondendo, eu sinto que isso acontece nas outras áreas, não é uma particularidade nossa. Exatamente. Não existia essa preocupação em formar professores dentro da universidade. Isso é uma coisa meio nova, né? Não, mas eu estou falando, tipo, no ambiente acadêmico, a grande preocupação é na formação de pesquisadores da área, que estão não sei o que vão investigar, especialmente na filosofia. E aí uma outra, daí puxando mais para a pergunta que eu queria fazer, se você sente que... Porque, querendo ou não, essa discussão, até mesmo dentro da história, foi uma discussão muito recente. A gente está falando de 2015. Né? E se você sente, e eu pensei nos dados que você trouxe, que houve um otimismo muito grande na última década, em cima da questão do ensino, da escola mesmo. Né? E daí, pensando já em perspectivas futuras, na situação atual, por ser algo meio novo, você sente que isso está mais frágil? Ou, na verdade, porque eu achei muito interessante você trazer os dados anteriores, falar que tem pesquisa de ensino de filosofia desde 97, ou talvez até mais atrás, se na verdade essa história também mantém um certo respaldo, que dá para resistir num contexto atual a ataques a pesquisas no ensino, com a nossa história mesmo de pesquisa no ensino de filosofia. Para não me perder aqui. Oi? Tá bom. Então, na verdade, vou juntar tudo, mas as pesquisas de ensino de filosofia, eu acho que a primeira é de 36, o primeiro artigo, e aí em 55 tem o Jean Maguet, que virou um texto clássico que a USP, por muito tempo, virou texto de referência para quem trabalhava com ensino de filosofia. É o João Cruz Costa. A gente tem literatura desde lá atrás, né? O Rodrigo Gelamo, que eu mencionei anteriormente, da Unesp, ele faz esse trabalho de pesquisar os periódicos de filosofia e todas as publicações desde o começo do século, lá atrás, né, do outro século. Então, assim, não é que não tenha. A questão é que, humanamente, é impossível que a gente comece retroativamente e aí a gente perde esse bonde, que é justamente o quanto a questão da obrigatoriedade nos alterou enquanto área. Então, a minha problemática era essa. Eu fiquei era uma intuição muito forte, uma impressão, por frequentar todos esses eventos que eu falei, por ser parecerista das revistas, eu falei, gente, existe a área. Então, a gente precisa mostrar a cara da área, tanto em termos numéricos, né? Aqui eu mostrei números, mas numéricos que eu estou dizendo, os títulos ali, e eu estou selecionando os links de cada publicação para a gente disponibilizar numa plataforma digital e poder clicar lá na obra, talvez fazer algum aparelho de busca, se eu estiver interessado com... Oi? Do ensino de filosofia em 2008. Toda a discussão já vem... Então, tinha gente pensando em 36, em 56, em 70, em 79, em 80. Mas a questão até a obrigatoriedade, se você pegar toda essa literatura, basicamente, e aí, claro que tinha outras preocupações, mas a preocupação cerne era com o valor formativo da filosofia. Para que filosofia no segundo grau? Que, aliás, é o título de um dos livros da SEAF, que era a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, que ela existe ainda, mas ela existe quase que por conta do Dalton José Alves no Rio. Ela não existe enquanto comunidade filosófica. Né? Mas era uma sociedade que tem publicações interessantíssimas, né, e que agregava justamente essas produções de gente que estava lá na alta academia, mas que falava, opa, vou fazer um texto de ensino e pensar, o professor de lógica falava, vou pensar lógica para o ensino básico, o que seria? E a SEAF reuniu isso em vários eventos que aconteceram. Tem um material precioso também, que é anterior, inclusive, a 97. Mas, por conta de tempo mesmo e de precisar, eu acho que a gente precisa urgentemente dizer, existimos, somos assim e temos essa cara. E quem quiser pesquisar na área tem material. Então, você não precisa só falar do Nietzsche. Você pode falar do Nietzsche, mas no Rio Grande do Norte... E no Sul tem um monte de gente falando do Nietzsche em ensino, já tem gente falando. Então, você não precisa começar do zero. Essa que é a questão. Né? Conhecer o que já está sendo feito nisso. Então, essa é a urgência. E aí, eu acho que
tem todo esse nosso temor. Eu, como formadora, falei hoje, a gente está num momento de realmente falar, putz, todo o trabalho que a gente fez, né, de alteração das licenciaturas, e afinar isso e fazer virar objeto de pesquisa, etc., se o mercado de trabalho complica a nossa vida, né, quem vai procurar? Eu já soube de vários colegas que têm cursos, como o de vocês aqui, que deixaram, né? Então, entravam 70, estão entrando 35. Né? Porque eu vou ser professor de filosofia, sendo que talvez não tenha mais a disciplina de filosofia? Ou a escola ainda vai pensar como é que vai funcionar a filosofia lá dentro? Claro que o mercado de trabalho interfere diretamente, né? E hoje é cada vez mais essa questão da técnica, né? Então, eles querem transformar em cursos cada vez mais técnicos, profissionalizantes, e as discussões das humanidades em geral vocês estão vendo os depoimentos de ministros da educação e presidentes, etc., sobre as humanidades. Não é só a filosofia, né? Então, claro que há essa preocupação nossa, mas o Galo falou hoje, acho que é um momento de militância, né, da gente tentar criar um fórum, né, de professores de filosofia que estão em sala de aula, não só a ANPOF. A ANPOF é a associação de pós-graduação, mas cadê as associações de professores da rede, por exemplo? Né? Quem é que está no chão da sala de aula para a gente pensar, inclusive, sobrevivência na escola? Porque tem muita gente que já é concursado. O que vai fazer esse profissional lá dentro? Então, ele tem que pensar também formas de inserção dessa pessoa na escola. E como é que ele vai pensar isso sozinho? Né? Teria que pensar com os pares. Né? Então, se por um lado há todo um pessimismo, por outro, eu acho que não é essa pesquisa minha, mas de todo esse grupo, é um pouco nisso. A gente já tem uma história. E a história você pode torturar a gente, mas ela permanece, percebe? Ela tem uma documentação que não é só física. Ela tem pessoas envolvidas e pessoas que eu formei que eu tenho certeza que vão levar também isso adiante. Então, eu acho que à medida que a gente reconstitui isso e dá visibilidade, inclusive para a comunidade filosófica. Né? Hoje, eu falando com o Damin, eu falei, a comunidade filosófica precisa enxergar a educação básica também como um problema seu. Porque, senão, realmente, a gente vai ficar isolado de tudo. Né? Então, eu tenho, não é um otimismo, mas eu acho que eu tenho esperanças com relação a isso. Acho que essa história nos permite dizer que em tempos, às vezes, mais sombrios, como no tempo da ditadura, é mentira falar que não existia filosofia na escola. Ela deixou de ser obrigatória, mas várias escolas continuavam oferecendo, né? E tinha gente produzindo. O que acontecia é que, décadas atrás, a preocupação, como a gente queria a filosofia obrigatória na escola, as discussões eram qual o valor formativo da filosofia. Uma vez que ela virou obrigatória, a gente conseguiu se dedicar, o que as outras áreas já têm há muito tempo, as questões metodológicas, didáticas, a material didático, coisas que a gente não tinha porque ela não era obrigatória. A gente ficava mostrando, olha, ela é importante, ela é importante, ela é importante. Virou obrigatória, ótimo, agora vamos falar como fazer. Né? E aí, esses últimos 10 anos foram muito propícios para pensar isso. Né? E aí, justamente pensando as outras áreas que vocês perguntaram, elas sofrem do mesmo preconceito de licenciatura e bacharelato. Isso é histórico, academicamente falando. Né? Mas elas, eu acho que reconheceram antes, ou talvez porque a gente estava brigando para ser disciplina e essas disciplinas nunca foram questionadas na grade, isso faz toda a diferença, que elas precisavam sobreviver em termos profissionais. Então, eu tenho o ofício de ser professor de geografia, de ser professor de história, de ser professor de matemática, e eu preciso pensar o como. Então, se você pensar lá atrás, todos nós aqui, né, e eu ainda, a gente trabalhou com livro didático de matemática, tinham 500. De português, tinha um monte. De filosofia, tinha um convite à filosofia, entrou filosofando, e, sei lá, do Cotrim, tinham 3. Hoje, tem 8 do PNLD, mas tem um monte de outras possibilidades que não estão reconhecidas pelo Plano Nacional do Livro Didático, mas por conta dessa obrigatoriedade. Então, as outras áreas, por mais que institucionalmente elas sofram um preconceito gigantesco, elas se operacionalizaram muito mais rapidamente, porque elas já eram obrigatórias e elas tinham que cuidar dessa outra parte prática, digamos assim. Além disso, elas não têm esse problema que você mencionou, e é perfeito, por isso que eu falo que ela é indissociável da discussão o que é filosofia, que é ensino de qual filosofia? A gente não sabe nem o que é filosofia, ou não tem nem consenso sobre o que é filosofia, como é que eu vou discutir ensino? Então, é plural as possibilidades de resposta. Então, essa falta de uma unidade com relação a essa resposta, porque a gente não vai ter mesmo e nem quer que tenha, não é, né? Horrível se alguém me disser como é que eu tenho que pensar a minha filosofia. Mas essa falta de uma resposta fechada, única, gerou também esse impasse. Né? Então, isso contribuiu para essa falta de uma cultura escolar sobre filosofia. Por isso que seria importante uma base mínima, talvez, para a gente pensar a partir dela esses materiais ou essas possibilidades.
Além disso, por conta também dessa cisão, bacharelado, licenciatura e pós-graduação, as outras áreas elas já se sedimentaram na pós-graduação como áreas independentes. Então, você tem uma área de ensino de ciências, que é frutífera, tem muita coisa, muito evento, muita produção, muito material. Você tem uma área de educação matemática, aqui na Unicamp tem uma área fabulosa de educação matemática que pensa em ensino de matemática. A história, eu não sei acompanhar, mas o que eu sei é que eles estão há anos-luz nosso com relação a como é que chama? A acolher a educação básica na sua Associação Nacional de Pós-Graduação. A ANPU era a Associação Nacional, não sei, de Pesquisadores de Universidade de História, uma coisa assim. O nome se manteve, mas há não sei quantos mil anos, eles são uma associação de professores de História. Então, se eu, como professor da rede de História, quiser me associar à ANPU, eu posso, individualmente. Não, POF, você não pode, é só o programa de pós que se credencia. O programa se credencia, não é nem a pessoa, e a educação básica não entra. Olha a diferença. Então, é uma associação que representa os professores da área de História. A gente não tem uma associação. A ANPOF está discutindo isso no momento, se ela quer ser essa associação, ou se deve se criar uma associação para professores da educação básica e ela continua sendo de pós-graduação. Isso é uma discussão que a comunidade vai ter que responder. Mas eu acho que todos esses fatores contribuem para a gente ainda estar atrasado com relação a essa discussão. Essa falta de unanimidade com relação ao que é filosofia, mas é uma falta de unanimidade porque não tem resposta para isso mesmo. Falta de obrigatoriedade na escola, e aí isso implica em tudo isso que eu mencionei, de uma falta de uma cultura, né, para a sala de aula. E esse preconceito que aí todas as áreas têm de formação de professor e de pesquisador. O que mais? Só para a gente rodar. Depois volta a palavra para você. Quer falar? Então, outra coisa que eu tinha esquecido era essa questão que eu gostaria de insistir, que, assim, há cursos de filosofia através da internet. Não é só uma questão de audiovisual, não é só o videozinho lá. Pessoas dando aula de filosofia como professores de filosofia, e eu não estou falando de certas pessoas, estou falando de professores. Agora, é lógico, o contexto de cada um é bem diferente. Tem alguns que são professores de ensino médio, como também tem pessoas que são a questão individual, que são, mas tem o site, tem os textos, eles dão os textos, é para ser lido, quer dizer, é uma questão de ensino semi ou não presencial, entendeu? É isso que eu gostaria de saber, se isso não pode ser considerado também como uma instância. Você tinha falado de igreja... Pode, claro que pode. Coisa, não apenas como divulgação. Quer dizer, qual a diferença entre divulgação e ensino de filosofia? Eu me interesso muito mais pela questão da divulgação, embora eu não veja muita diferença. Quer dizer... Mas esses cursos à distância não são divulgação, eles são cursos de formação de professores. Então, o que chamam de divulgação, entendeu? Que para mim é ensino. Bom, sim, eu também acho que eles são ensino. Tem um curso da UFSCar, inclusive, UFSCar? Da Adriana... esqueci o sobrenome agora, que faz parte do GT desde o seu... que eles têm o texto do Favaretto, eles têm pessoas, o Desidério Murcho, que escrevem especialmente para esse curso à distância. É um curso, salvo engano, de especialização, não é mestrado nem acadêmico nem profissional, é uma especialização, mas é uma pós-graduação lato sensu, à distância, mas fabuloso, assim, muitíssimo bem pensado, com vídeos, com textos, com interação virtual, etc. Sim. Eu acho que chegou a abrir turma. Eles começaram a funcionar, mas de uma forma um pouco capenga, digamos assim. É que eu acho que eu acompanho o Galo nisso. Eu acho que a gente tem que ter todo um cuidado, que por um lado a gente precisa acompanhar os novos tempos e as novas tecnologias, concordo com tudo isso, mas por outro lado a gente tem que pensar no que tipo de formação filosófica é desejável, e aí a partir disso encontrar as metodologias. De repente, o modo como eu me relaciono com a filosofia dá para ser virtual tranquilamente. E, de repente, eu não consigo dispensar o face a face. Né? Então, tem vários cursos que eu conheço que a única interação dos alunos com o professor é via chat. E aí eles colocam um monte de questões e os professores respondem de forma generalizada. Então, assim, eu abro lá, eu sou obrigada a entrar como professor tantas vezes por dia. Quando eu abro, tem lá 45 questões. Aí eu deixo um comentário de um parágrafo. Eu sinto muito, isso para mim não é formação em filosofia.
Né? Mesmo que eu respondesse individualmente cada uma, eu acho que isso aqui de olhar, mesmo porque você pode falar uma coisa, a sua cara está dizendo outra. Então, eu acho que essa presença em sala de aula é muito crucial. Né? Porque às vezes você está falando comigo, mas o seu olhar você está sendo irônico. Como é que eu vou entender a ironia virtual? Então, eu não sou contra esses mecanismos. Eu acho importante que a gente desenvolva, entenda, faça. Mas eu acho que não é todo mundo que sabe fazer isso. E a gente tem que ter muito um cuidado de não fazer o que eu disse agora há pouco. Né? Para a gente pleitear a área, a gente tem que se adequar aos critérios que a filosofia quer. A mesma coisa, para eu fazer, né, concorrência com as pessoas que fazem filosofia barata, eu preciso me adequar aos mecanismos. Não. A gente precisa pensar como a gente vai publicizar os nossos modos de fazer filosofia de forma séria, etc. Né? Mas que existem essas iniciativas, e muito boas existem, claro que existem. Né? Diga. Não sei, eu estava pensando aqui, talvez uma das táticas, né, não sei se é muito bem a linha que você está propondo, se eu até entendi bem o que você disse, de que talvez uma das coisas que a gente possa fazer é desconstruir a retórica da filosofia de gabinete e mostrar que, pelo menos eu não conheço nenhum filósofo que tenha produzido conhecimento só de filosofia. Ele sempre produziu conhecimento com interface ao outro saber, né? Político, científico. Então, para mim, eu não conheço nenhum filósofo que não tenha uma prática social consistente. Então, talvez a gente, um dos nossos papéis, talvez seja mostrar que a filosofia por si é interface, né? E não é possível fazer filosofia sem se preocupar com a perpetuação daquilo que a gente está dizendo, né? Nesse sentido, um ensino. Eu concordo em parte. Eu não sei se a gente precisa dizer que a filosofia não se faz em gabinete ou que ela tem esse viés de prática social, porque eu acho que nem toda filosofia funciona assim. Né? E a gente tem exemplos clássicos, sei lá, o Maquiavel, que se trancava num lugar lá, põe uma roupa de gala para estudar, porque era o momento. Eu estudo de pijama, gente. Assim, o melhor momento é você se despojar, né? Tirar as roupas íntimas, pôr pijama e estudar. É momento. Mas tem filósofo que era tão formal o momento solene de escrita filosófica que punha roupa de beca para fazer filosofia, né? Eu acho legal isso também, pensar. Mas a questão não é essa. Assim, eu acho que não precisa ter esse viés de prática social às outras áreas. Se tiver, ótimo, mas não precisa, né? Necessariamente. Acho que a divulgação científica é crucial. Acho que é importante que a gente, por exemplo, agora nesse momento eu falei do áudio, né? Tem gente tem que responder às pessoas que estão aí fazendo áudio ruim. Aí alguém falou, não, a Ampof gravou todas as palestras e vai pôr na rede. Gente, quem é que vai querer assistir aquelas palestras? Eu não tenho paciência, ninguém vai assistir aquilo. Ou pelo menos não esse público que assiste esses outros vídeos. Tem que pensar outras formas. Né? Não é isso, de gravar minha aula e pôr lá. Não, isso não vai funcionar. Né? Vai funcionar para o público que já vai assistir minha aula, né? Só não pôde vir. Mas eu acho assim, a gente não precisa brigar para uniformizar um modo de fazer filosofia, dizendo que é esse de chegar na comunidade, de publicização e tal. Mas o ensino de filosofia precisa fazer isso, porque ele tem essa natureza, percebe? Não é brigar para uniformizar o modo que a comunidade filosófica tem que agora ter esse viés, ou mostrar que historicamente teve. Talvez mostrar pontualmente que alguns filósofos fizeram isso, e isso nunca foi problema, né? Mas que a gente pode dizer, olha, nós funcionamos dessa forma, a gente produz dessa forma, a gente pensa filosoficamente, inclusive com base no Nietzsche, no Platão, tem um monte, né? Todas as pessoas com as quais eu convivo têm um filósofo de cabeceira que usa ali ao fazer ensino de filosofia, e pronto. Mostrar que o nosso modo de proceder é outro. É mais um modo filosófico de acordo com uma certa imagem que cada um de nós tem de filosofia, né? E aí eu acho que você tem que responder em 2 parágrafos, tá? É importante, vocês todos. O Marcos Lorieri fazia isso, o Silvio Galo eu sei que fazia isso, de qual que é a sua concepção de filosofia. A gente às vezes já está formado e fala, eu não saberia responder isso, né? Mas pelo menos que características dessa formação, desse pensamento filosófico, desse tipo de pensamento a gente acha que é condizente com a filosofia. É um exercício dificílimo, né? Mas eu acho que é necessário. E a gente vai mudar de opinião o tempo inteiro. Se você fizer no outro fim de semana, você responde diferente. Eu respondi em 2
Talvez eu leia semana que vem. Mas é isso, é isso. Queria agradecer sua presença, dizer Eu que eu adorei. agradeço a interlocução. Isso é um tema que os próprios alunos de filosofia, não sei se foi dito, começaram a levantar em questões desde das greves e paralisações. É uma coisa que nós, da filosofia, em algum tempo temos levantado essa necessidade de discutir. Então, é um tema que vem dos alunos da graduação, isso que é muito interessante. Gostaria que você viesse mais vezes para a Unicamp. Estou pertinho. Fica convidada. Eu trabalho no ABC, mas eu moro em São Paulo, é metade do caminho. Então pronto, para manter esse diálogo, porque agora a gente tem um grupo de estudos aqui que a gente está estudando ensino de filosofia, a gente tem um PIBID que está sempre, né, respirando por aparelhos, mas que ainda vive, ainda que em estado na UTI. Eu participei e tudo isso que você mostrou eram discussões que a gente fazia basicamente com esses mesmos temas. E além de fazer esses comentários, que acho que nos reforçam nessa militância, eu queria fazer duas perguntinhas. Que você já falou um pouquinho, mas só para a gente tentar colocar, o que você acha que reside essa resistência da filosofia tradicional no ensino de filosofia? E eu fico pensando muita coisa, né, tentando organizar aqui a minha fala, mas se tem a ver um pouquinho com o aspecto político-social, no sentido de o ensino está bastante voltado para uma atividade que tem a ver com... Nosso ensino é separado em dois sistemas, um sistema popular, público, precarizado, e o sistema da elite, etc. E nossos professores, por exemplo, nunca tiveram a filosofia, um lugar elitizado, um lugar de classes mais altas, e se não tem um pouco a ver desse afastamento das classes mais altas, ou seja, o descaso das classes mais altas com o ensino e a formação das pessoas. E por isso que a filosofia sempre esteja retida a lugares muito específicos. Não sei se esse é um aspecto da resistência em admitir, eu acho que tem vários aspectos. O segundo comentário em relação a isso seria muito importante, eu acho que na filosofia a gente discutir isso, por vários aspectos, mas eu acho que a gente tem se adaptado muito à CAPES, a essas coisas que são puramente institucionais, que têm mais a ver com uma instituição e menos a ver com o conteúdo que elas pretendem acolher, né? Então, eu acho que nós estamos aqui vivendo sobre sobre essas correntes da CAPES, e a gente tem pouco se perguntado se a nossa atividade, o nosso exercício, ele condiz com o que a CAPES e essas instituições demandam da gente, mas a gente, assim, eu não vejo ninguém questionar, só falar assim, só reclamar, tipo, nossa, a CAPES é horrível, tem que publicar 200 artigos mas não há nenhum movimento de transformação, até na adaptação. E que é o terceiro tópico que você colocou, que a atividade filosófica é coextensiva com a ação política. Aqui, um pouco pegando do Spinoza. E o último comentário que você já falou você estava falando, que eu queria falar isso. O quanto do ensino de filosofia está ligado com a sua concepção de mundo e de filosofia. E como enfrentar isso, se você teria alguma dica, alguma coisa que você já experimentou, porque além dessa questão ser impossível de ter uma unidade, né? Aliás, uma unidade, cada filosofia para ela é a filosofia correta. Então você vai discutir o Kant tem uma concepção de filosofia, o Hegel tem outra, a filosofia analítica tem outra. Enfim, se você acha que é interessante você, por exemplo, tomar uma dessas, se você já tem, por exemplo, se é marxista, você vai fazer todo um ensino de filosofia voltado para uma concepção materialista histórico-dialético, e você vai voltar seu ensino, suas metodologias, se isso é uma saída. Então, a gente deveria ter, para cada concepção de filosofia, uma metodologia específica, diferente, que vai influenciar em toda a estrutura, na maneira como você ensina, se você usa texto ou não, se você os assuntos que você ensina. Não é nessa radicalidade. Como que você vê esse problema? Tá, vamos lá. Tem a ver com isso, que ele fez 3 perguntas, senão eu vou perder aqui. Nossa, vou comentar. Vamos lá. Eu estou vendo esse encontro, estou lembrando da década de 90,
Então, eu brinco que eu faço filosofia. Eu sou aluna, colegas de todos eles, adoro. E quando eu estou estudando, e mesmo na educação, eu lembro muito da década de 90. A década de 90, década assim, de 80, a gente saindo da ditadura e entrando para a fase democrática, entre aspas, né? Mas nós lutávamos contra isso. A importância que a gente tinha desses encontros. Nós, da rede estadual, nós fazíamos encontros permanentes, isso independente da instituição, porque nós, educadores, nós tínhamos... Isto é letras, é literatura, né? O campo de literatura. Nós tínhamos anseios de formar uma educação melhor, de lutar mesmo para uma educação melhor. E nós tínhamos muitas reuniões, muitos debates, como nossos fracassos, nossas coisas vitórias, e tudo isso era discutido nos nossos encontros. E eu fico outra coisa importante, para a gente não desistir dos sonhos. Um dos grandes sonhos que nós tínhamos, eu sou do ABC, era ter uma universidade federal no ABC. E nós lutávamos, e nós éramos derrotados, constantemente derrotados. E hoje, quando eu vi ali que quem veio dar a palestra é da Universidade Federal do ABC, eu pensei assim, nossa, os sonhos da gente não é em vão. As lutas nossas não foram em vão. E nós falávamos assim, nossa, nós não conseguimos essa universidade. E hoje a universidade está lá. Então, o que a gente mais precisa é dentro da gente. Eu sou educador, é a primeira questão, eu acho, né? Eu sou educador. Eu quero ser um educador transformador, fazer diferença na vida dos alunos, independente se é no meio da favela, se é na elite, que os alunos da elite estão mais perdidos ainda do que a gente imagina. Então, eu acho que é bem isso. Me lembrou muito a década de 90. Legal. Eu vou começar, então, respondendo para você, aí depois eu volto para as suas questões. Eu fico muito orgulhosa também da universidade no ABC. Né? Por mais que eu tenha inúmeras críticas ao sistema lá implementado, à interdisciplinaridade que se pretende, mas que na prática não funciona, ao sistema quadrimestral, a gente não tem semestre, enfim. Tem inúmeras críticas à proposta da UFABC. A implementação, a proposta é linda. Você olha o projeto pedagógico e fala, nossa, mas a implementação é muito difícil, até porque nós somos todos professores especialistas formados em outro modelo de universidade, então tem toda uma adaptação. Então, eu tenho muito orgulho, né, dessa realidade, e, ao mesmo tempo, eu acho que o teu sonho ainda está... Ele já foi concretizado, claro, mas ele ainda está em processo. Por quê? E aí eu digo pelo seguinte, muita gente do ABC não sabe da existência da universidade. Porque como proliferam as universidades privadas, sabe-se lá o UFABC, ninguém sabe que o UF é federal. Então, as pessoas acham que é mais uma universidade privada. Então, tem todo um trabalho de extensão, né, de projetos de extensão na área, com a comunidade, inclusive na própria rua. Tem colegas que fizeram um trabalho para reconstituir o que era o terreno da UFABC antes, etc., e as pessoas não sabiam que lá era uma universidade pública, tarará, tarará, tarará. Então, o PIBID ajudou muito nisso, porque todas as licenciaturas lá têm PIBID, foram para as escolas, então, nos entornos, você começa a falar, e aí falar para os alunos, olha, se você quiser terminar aqui e continuar a formação na universidade, não, mas eu não posso pagar, é pública, você não vai pagar, parabá. Então, tem todo um trabalho de conscientização e publicização da própria universidade, num local que tem toda uma luta histórica, os trabalhadores, né, etc., de industrialização, mas que ainda essa história precisa também ser narrada para a própria comunidade local e levar a universidade para não ficar enclausurada naqueles muros. Porque as primeiras levas, a UFABC fez 2006, né, ela fez 10 anos de 2006, ela é de 2016, ela é de 2006. As humanidades é mais recente. As primeiras levas, se você pega os egressos, eles são de São Paulo, do interior, eles não são do ABC. Agora, parece que no último censo lá, a gente está conseguindo trazer a comunidade
E aí não só o ABC, mas o D também, Diadema, Ribeirão da Serra, e toda, né, a grande ABC para a universidade. Então, isso também é uma luta nossa, enquanto professores da universidade pública, de tentar fazer isso, principalmente estando na filosofia, né? Isso é muito importante para a gente. Das suas perguntas, antes da pergunta, o convite, eu já aceitei vir para o grupo de estudo em algum momento que vocês quiserem. Tá? Então, vão amadurecendo o que vocês querem trabalhar ou pensar, etc. E aí a gente pensa um dia que eu possa vir encontrar vocês e participar do grupo numa ocasião. Tá? Com relação à sua primeira pergunta, era a questão das classes, né? O quanto a nossa comunidade reitera. Eu concordo com você, embora eu acho que as classes A a elas são minúsculas. Né? Quando a gente fala de escola privada e pública, aí sim. Só que as escolas privadas, elas são horrorosas. Né? Elas também, não, tirando, em São Paulo pelo menos, você pega, né, algumas escolas, como o Silvio falou, pagam muito bem o professor, tem todo um trabalho, um planejamento com a filosofia, ok. Mas a grande maioria paga-se muita mensalidade e o retorno em termos de ensino é horrível. Né? Eu falo, se eu tivesse filho, ele estaria estudando em escola pública, porque eu me recusaria a pagar a mensalidade para essas escolas. Né? É muito ruim. E aí eu não sei o quanto esse preconceito da academia também tem a ver com esse distanciamento dessas classes mais populares. A universidade é elitista. É o que eu acabei de falar, né? A Universidade Federal do ABC foi criada no Reúne, dentro de um programa, né? O Lula foi lá fazer a inauguração da universidade, tem todo um histórico político ali. E ela serve a quem? Na sua primeira década, a uma certa elite intelectual do país. Né? Não é elite econômica necessariamente, mas é uma elite, né? São filhos de professores, são pessoas que vão fazer a universidade e não são do ABC. Né? Então, é todo um trabalho de levar a universidade para essas pessoas também. E aí, com as regras também, né? Se você tem o Enem e eu estudo numa escola melhor e passo nessa universidade, é o que acontece com a USP e com a própria Unicamp. O vestibular diz que quem vai entrar é quem estudou nas melhores escolas. Então, há um processo inevitável de funil que quem chega na universidade, infelizmente, continua sendo aqueles que vão continuar governando o país e sendo os professores do país e sendo... Né? É isso. Né? Então, eu acho que a gente não escapa isso com esses outros vários subterfúgios que é toda a nossa resistência política. Mas, grosso modo, o fio da história é esse, né? Essa reprodução. Com relação aos critérios da CAPES, as questões são muito... Eu acho que é muito complexo essa questão, mas eu acho que a filosofia se fez de morta por muito tempo. E a hora que ela acordou, é tarde demais. Por que eu estou dizendo isso? As humanidades em geral... eu tenho pai médico que a vida inteira eu ouvi dele falando assim, vocês dessas humanas, tarará, tarará. Embora ele não tenha problema nenhum quando eu falei que ia fazer filosofia, apoiou e tal, mas enfim, tem essa coisa de vocês não sabem dizer o que vocês querem. Porque ele era do comitê de área da medicina e tinham várias pessoas dos comitês. E aí ele falava assim, como é que vocês querem ser avaliados? Ele não, né? As pessoas lá, e ele estava participando disso. Porque o pessoal das artes, por exemplo, chegou lá e falou assim, para a gente, partitura musical conta muito ponto. Para a gente apresentar numa orquestra tal, conta muito ponto. E fizeram lá uma listagem do que eles acham que valia na área deles. E aí, quando bate lá no comitê, o comitê fala, bom, isso vale, isso vale, isso vale. Não é só artigo indexado no Nature, não sei de onde, entendeu? E a gente ficou... a CAPES avalia, a CAPES, como se a CAPES fosse não fossem pessoas. E aí não brigou para dizer o modo como quer ser avaliado. Então, se para a gente um livro que é fruto de um trabalho de 10 anos de pesquisa tem muito valor, por que um artigo hoje vale mais que o livro na nossa área? Porque ninguém brigou lá para dizer a gente quer ser avaliado dessa forma. Né? Então, e aí por que eu falei que a gente perdeu o bonde? Porque eu soube recentemente que eles padronizaram as avaliações. Então, parece, aí é conversa de bastidor com colegas da pós-graduação, podia até ter perguntado para o Márcio hoje, parece que a CAPES padronizou 4 artigos e 1 livro por quadriênio para pós-graduação, padronizou, inventou que isso é o modelo de... Então, se eu publicar 3 artigos e 1 livro, não vai valer para eu progredir, tem que ser artigo, percebe? Então, eles estão dizendo, e aí é todas as áreas. Porque, claro, física, química, tem as outras áreas que produzem muito mais paper, como eles chamam, né, em inglês. E a gente deixou de dizer como quer ser avaliado. Mas isso também é cruel, porque na questão do mestrado profissional, a ficha é separada.
Eu participei da comissão que elaborou a ficha de avaliação para justamente a gente dizer que valia relato de experiência, que valia intervenção na escola, que valia projeto de extensão, que valia um monte de coisa. A gente fez uma ficha linda, modéstia à parte. O que aconteceu? A CAPES, esse ano, com o novo governo, inventou o quê? Não, avançado profissional, todos vão ser avaliados segundo a nossa ficha. Então, não é que a área decide a sua própria ficha, como sempre foi. Eles inventaram uma ficha para os mestrados profissionais, que vai ser segundo, sei lá o quê, patente do não sei de onde. Então, a gente vai ter que se adaptar. Aí, percebe? A gente fez esse movimento, mas aí, institucionalmente, o órgão maior decidiu que é outra coisa. Oi? Sim, mas o mestrado acadêmico não vai fugir muito. Eles vão ter uma que eles chamam de orientação. É como se fosse uma nota de corte e dizer, olha, aqui é o mínimo que se deseja. Então, a filosofia acadêmica, né, não é um profissional, vai ter que se adaptar aqui. Senão, eles vão fechar. Eles querem fechar todos os programas nota 3 e 4, né? Já não estão dando bolsa. A gente tinha 2 bolsas que já foram cortadas e não foram renovadas automaticamente. A pessoa defende e fica para o próximo que perdemos, porque simplesmente eles estão recolhendo mesmo. Então, os programas 3 e 4, eles querem fechar, enxugar. Então, eles estão sangrando, como fizeram com o PIBID. Então, aí as políticas governamentais que a gente falava na mesa de manhã, eles comentaram, né? Mas eu achei que a gente perdeu o bonde nesse sentido. A gente poderia, lá atrás, ter dito como a gente gostaria de ter sido avaliado, antes, né?